a Carol Conká, eu conheço eu nem assisti nenhum episódio do Big Brother da mulher brigando lá, mas eu conheço o cara que é o tour manager dela, que fazia os shows com ela, e o cara me falou, vai dar merda. Porque a mulher no dia a dia, assim, ela era bem complicada. E diz que fizeram um documentário, acho que não entendia qual que era a motivação, se era dar uma aliviada ou não. E aí eu tava ouvindo rádio esses dias atrás, parece que não deram uma aliviada, assim, não sei exatamente o que aconteceu, não sei se funcionou bem. Não, essa aí, cara, ela tinha um monte de show marcado, foram cancelando todos os shows dela. A minha filha, minha filha tem 11 anos. Meu filho nunca assistiu Big Brother também, daí qualquer coisa que ele fala uma piadinha, não sei o que, é pior que a Carol Conká. Isso aqui, a menina virou um meme. Tanto que o Bolsonaro, né, ele botou lá o Cássio Nunes para ser... Conká. Exatamente. Sempre que o Cássio faz alguma besteira lá no STF, eles falam, Cássio Conká. Exatamente. Exato. E daí tem aquele moleque, aquele Nicolas Ferreira, aquele vereador de BH, sabe? Um moleque bem novinho. Sim. Que é Nicolas Conká também. Então, falou Nicolas Conká. É isso aí. Mas essa cultura do cancelamento aí tem um extrato da sociedade aí mais progressista que começou a implantar isso aí e depois começou a virar o contrário. Mas, né? cara, deu bug, né? Porque ela é uma mulher negra, colocou ela no programa lá para teoricamente ser uma pessoa ali que ia afirmar, né, de uma maneira positiva e tal, e saiu pela culatra, cara. Não... Qual que era o problema dela no Pânico? No Pânico, Cara, o que eu sei é que ela tratava muito mal, tipo, tinha um cara lá que era um coitadinho e ela humilhava o cara, assim, sabe? Parece isso que eu vi, assim, eu não assisti, cara. Depois deve ter no YouTube um clipe, né? Deve ter os piores momentos. Os piores momentos são os lowlights da Lowlights, exatamente. Então, deve ter alguma coisa, mas eu não sei o que é também. É uma coisa estúpida em geral. Mas tem uma amiga minha que afirma que é um experimento sociológico que a Globo monta a história toda como uma experiência sociológica, ver como a sociedade reage com cada perfil de comportamento para depois impor o que eles interessam a eles. O que eu ouço também é nessa linha, mas é mais assim... Hoje em dia, a gente sabe, né? No Brasil, o Brasil é um país basicamente cristão, conservador, e tem uma ala progressista que é a ala mais barulhenta aí, né? Então, em inglês eles chamam isso aí, né? Do loud minority, né? Que é a minoria barulhenta. E eu ouvi aí em algum momento que coloca-se essas pessoas na casa como se eles fossem um sample, né? Uma amostra da população brasileira. E põe-se assim... 80% super progressistas, super liberais, e como se isso fosse, de alguma maneira, os telespectadores vão assistir e falar, pô, isso aí é um mini Brasil. Então, a maioria das pessoas são progressistas, liberais e afins. E eu não sou. Então, talvez eu tenha que repensar o que eu estou fazendo. Então, isso já seja um pedaço de imposição aí de agenda globalista. Do jeito eu que tô errado, né? E o Fiuk ali talvez era o macho alfa opressor, né? E deu no que deu, né, cara? Tragédia, né? Cara, que loucura. Batida de caminhão com Fusca. Esse eu vi um clipe dele pedindo desculpa por tudo, assim, né? Desculpa por as coisas que são inatas, né? Tudo que é inato, você não tem nenhuma culpa e você não tem nenhum mérito, né? Se você nasce mais alto, mais bonito, mais forte e de natureza, você não tem nenhum mérito por isso. Você nasceu. O maior problema dessa caracterização sistêmica da coisa é que quando se afirma que é sistêmico, não tem nada que o indivíduo possa fazer para mudar. Isso aí. Então não importa o que você faz, não importa que você não é racista ou que não sei o quê. Se o sistema é racista, acabou. Não tem discussão, não tem... tudo que você pode fazer é querer mudar o sistema e pedir desculpa, né? Porque não... E essa agenda progressista, ela, acho que assim, o primeiro norte dela é tirar o indivíduo do protagonismo, né? Então, quem é o protagonista da sua vida? Não é você. Se deu certo, é porque o sistema ajudou e você tem que continuar alimentando o sistema. Se deu errado, você não tem culpa nenhuma. Sim, quanto tempo vai demorar para não ter mais medalha de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas e o mundo dos esportes serem destruídos, porque você não pode mais ter um vencedor, porque um vencedor implica necessariamente num perdedor. E se o cara é perdedor, ou a mulher é perdedora, ela é uma imposição social de algo qual ele nasceu pior, ou enfim, qualquer coisa assim, que na verdade deveria ser simplesmente corrigido por alguma cota ou qualquer coisa desse gênero. Que é o que a gente está vendo aí, né? Troféu do 10º lugar, né? 10º colocado. Né? Que vai virar já
o mesmo troféu do primeiro colocado. O cara que ganha, ele não ganha, mas a criancinha que não ganha, mas ganha uma medalha ali de qualquer jeito, mesmo por ter participado, né? Daí o cara que ganha a mesma medalha, fala, meu, qual é o incentivo dele? E aí você vai balizando por baixo. O que a gente tem visto, né? Hoje em dia tem visto uma geração com uma hipersensibilidade gigantesca, palavras machucam, todas essas coisas aí. E é daí que surge um pouco dessa economia compartilhada. Obviamente que essa economia compartilhada, ela tem um benefício grande para o mundo, e que bom que ela veio, e tomara que ela fique, mas ela nasceu vamos compartilhar um carro, e que é o embrião de nascer o Uber, em algum momento, por motivo da crise, ou por motivo de muitos jovens não terem uma renda que nem os seus pais tinham, ele não pode ter um carro. Então, como é que você não tem um carro? Então, vamos dividir um carro. Então, você acaba criando uma cultura de que isso é o legal, isso é o cool, porque você simplesmente não tem. É uma justificativa. Você faz o de ré para trás, né? Que é eu não consigo ter uma casa, é bacana não ter casa. Não consigo ter um carro, é bacana não ter carro. Obviamente que dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não traz nada, assim. Então tem uma glamorização aí da pobreza, e a gente vê isso aí em exemplos clássicos, E né? a demonização do sucesso também, né? Total. Isso que é horrível. Que é assim, a criação do termo comunidade, né? Comunidade é qualquer conjunto de pessoas com interesse, enfim. O pessoal da sua academia de jiu-jitsu é uma comunidade, o pessoal da minha academia de jiu-jitsu é uma comunidade, e o pessoal do jiu-jitsu é uma grande comunidade. Mas você trocar o nome favela por comunidade é você dar um embelezamento que não tem, assim. Obviamente, ali dentro tem um senso de comunidade também das pessoas, mas você entra num cenário de que você deixa de lado que aquilo ali não tem infraestrutura, saneamento básico e tudo mais, e você vai embelezando de um jeito que não é... De maneira nenhuma ninguém tem culpa de estar ali, mas você não pode ficar escondendo os problemas, senão você nunca resolve, né? Então, a ideia é resolver o problema e não mudar ele de nome. Então, ser uma coisa transitória, né? Do cara tá lá, puta, eu tô aqui, mas eu tô tentando melhorar, né? Não é tipo, vou melhorar isso aqui para o cara não querer movimentar lá e continuar votando pauta progressista também, né? Eu acho que isso que... também... E eu vejo nesse pessoal falando assim, fazendo essa pontilhada em vários ambientes. Tenho amigos que fundadores, trabalham em startups, né? Que é um ambiente bem progressista, é um ambiente tem muita inovação, que é bacana, mas também é um campo bem fértil aí para esse pessoal mais jovem, do pessoal fintech. Os fim tudo, né? O tech tudo, né? E tinha uma área que é uma área de suporte ao cliente. Suporte ao cliente. Como é o nome de uma área de suporte ao cliente? Suporte ao cliente. O responsável pela área disse que não gostaria de trabalhar na área de suporte ao cliente. Então, como é que você resolve esse problema? Você muda o nome da área. Aí virou uma área de melhorias, não sei o quê, alguma coisa assim. Então, você fica tampando o sol com a peneira, em vez de você ir lá e resolver o problema. Pô, você não quer trabalhar nessa área, que no meu ponto de vista não tem problema nenhum, vai tentar fazer o que você gosta. Não muda o negócio. Por exemplo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E se eu me apaixonar pelo taekwondo, eu vou dizer, não, então, o esporte que eu pratico agora ele muda de nome, ele é taekwondo. Então, só para eu ser faixa preta do negócio que eu acho legal, eu vou mudar de nome o que eu faço. Que é meio que o pessoal faz, né? Então, um esconde-esconde aí, de ficar escondendo o problema para não ter que resolver nenhum deles, que a gente vê um mundo um pouquinho mais difícil aí do que tá. Você cresceu em Sorocaba, né? Eu cresci em Sorocaba. Eu sou filho da primeira geração de brasileiros. Meu avô veio e chegou no Porto de Itajaí. Uhum. E ficou trabalhando lá. Minha mãe... de onde? Italiano. É. E aí a minha mãe conheceu meu pai é gaúcho, conheceram lá. Eu nasci em Itajaí, a gente morava em Balneário Camboriú. É por isso, então. Por isso que eu gosto de lá. Santa Catarina. Eu gosto bastante de lá. Eu sou de lá, né? Eu falo assim, tô indo voltando pra casa. É meio falso, né? É muito falso. Não é meio falso, né? E aí, mas em 83 teve a maior enchente da história daquela região. Inclusive, se você der uma olhada, em 84 começou na região a Oktoberfest, né? Que é em Blumenau, que foi uma festa que eles trouxeram, que é uma festa alemã, que eles trouxeram numa cidade alemã, que a receita era para reconstruir a cidade. Então, isso tudo começou graças a essa enchente. Aí a família da minha mãe tinha vindo para Sorocaba, que naquele tempo era Votorantim, né? Que é onde tem a fábrica da Votorantim. Eu trabalhava lá no Porto e veio para cá. Então a gente veio para lá e eu cresci no interior.
E é 100 quilômetros de São Paulo, mas acabei crescendo no interior, então eu me considero um sorocabano aí. Sei. E lá você estudou lá até você resolver fazer faculdade em São Paulo? A gente é de uma família que teve bastante, bastante altos e baixos, né? Então a gente era muito bacana a situação financeira em Santa Catarina. Aí a enchente, obviamente, mudou isso bastante. Aí eu fui para lá, estudei em escola estadual bastante tempo da minha vida. Depois aí acabei conseguindo bolsa, mãe, enfim, essas ajudas que o interior dá e essas sortes que a vida vão te premiando. Uhum. E aí eu fiquei lá até 17 anos, quando eu passei na faculdade em São Paulo e vim fazer FGV aqui em São Paulo. Estudei com bolsa aí, já foi legal que eu cheguei em 99 e eu tinha 17 para 18 anos. E aí Sozinho, se jogou? Sozinho. Na verdade, a gente morava... Você teve a experiência americana universitária, né? De se mudar da tua cidade sozinho para estudar sozinho. Né? Exatamente. Muita gente não tem, né? A gente morava num apartamento, isso era bem bacana. É bacana contar, né? Morar não era tão bacana. Eram 56 metros, um quarto, 7 pessoas. Então tinha 2 triliches. Muita gente não sabe o que é triliche. Triliche é um beliche de 3, né? Então você imagina que são 3 camas, assim, uma em cima da outra. Eu ia chutar que era beliche com bicama, mas são 3 andares. Uhum. Tá. São 3 andares, assim. E o negócio que é bem, bem legal, tem um daqueles triliches que eu dividia com 2 amigos, né? Um deles é o Thiago Rocha. Ele é, hoje em dia, o head responsável pelo M&A do Credit Suisse. Samuel Canindeu, que era o CEO do Banco ING. Então, pô, é um triliche ali. Deu sorte, hein? Pô, eu queria achar aquele triliche, eu voltaria a dormir nele de vez em quando. Banhar em bronze, né? Deixar numa escultura. E aí ficamos lá, eu comecei a dar aula de matemática no cursinho já com 17 anos, no cursinho para GV. Uhum. E aí logo comecei a trabalhar na mesa do Citibank, na mesa de operações, treinar jiu-jitsu. E a minha vida, ela... E aí eu sempre penso hoje em dia, às vezes que você tem um problema, mas dá uma curiosidade, como é que o Luiz, de 17, 18 anos, responderia isso aqui? E uma coisa que era bem legal, que eu sempre lembro, eu tinha tanta coisa para fazer, coisas difíceis, coisas fáceis, coisas divertidas, trabalho e não trabalho. Eu não tinha muito tempo de me lamentar, assim, isso era bacana. Então, acordava super cedo, ia dar aula, ia pra faculdade, ia trabalhar, ia treinar, eu chegava, de repente já era meia-noite, 1h da manhã, e dorme junto. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha Instagram, não tinha stories pra comer o seu dia todo. Então, é o máximo, né? Da cabeça vazia, oficina do diabo. Ali você... um tempo bem bacana. E você chegou no jiu-jitsu, um pouquinho, daqui a pouco a gente entra na fase financeira da tua vida, mas no jiu-jitsu você tinha um histórico já de luta antes de chegar lá? Ou por que você quis começar a treinar jiu-jitsu? Eu comecei a fazer judô quando era criancinha, mas eu tinha um histórico não de luta, mas tinha um histórico de briga. Eu morava num bairro ali que você tinha que dar um jeito, né? Você tinha que se virar. E eu fui uma criança muito obesa, né? Quando eu era novinho. Então, até os 14 anos... Com 14 anos, eu tinha 1,69 m, 105 quilos. Então, assim, era bem, bem, bem gordinho. Então, sofria bullying. Bullying, assim, era gordinho. Open bar de bullying, assim, a vida toda. Sim. E aí você batia nos magrinhos, né? Sim. Quando pegava. Sim. Normalmente não pegava. Se não corre, você não consegue correr atrás. Exatamente. Aí brigava na rua, tá? E aí foi indo ali, você vai ficando um pouquinho mais velho. E eu lembro que na 8ª série começa esse movimento de aniversários de 15 anos. E aí eu não era convidado para os aniversários de 15 anos, né? Porque no open bar de bullying você pode não convidar aquele menino que não se enquadra. Hoje em dia, diria, não se enquadra no padrão físico, mas realmente era o gordinho da sala que ninguém queria me chamar mesmo. E era isso. Gordofobia. Né? Gordofobia, exatamente. Já, pra quem achar que gordofobia é coisa nova, isso eu já tinha aí quando eu tinha 14 anos. 26 anos atrás, fiz 40 anos agora, semana passada. E aquilo ali foi um fire start, assim, foi um gatilho. E aí eu lembro que preciso emagrecer. E aí eu fui numa banca de jornal. Lembrando que a gente tá falando de 95, né? Não tem internet, né? Comprei 3 revistas, Dieta Já, Emagreça Agora. E aí eu fui pra minha casa e eu ficava lendo aquelas revistas. Eu li, assim, umas 30 vezes.
E aí que fala, E carboidrato. era uma coisa que você não dividia com teus pais, assim, um negócio que você... Zero. Ou com teus irmãos. Você tem irmãos? Não tenho irmãos. Então, era um negócio que você guardava pra você, que te incomodava, só que você não tinha como externar isso, você ficava, puta, eu preciso resolver isso. Exatamente. Então eu fiquei assim, Matemático, ficou, eu preciso resolver esse problema. eu sempre fui bom quantitativo. E assim, conceitos que eu nunca tinha ouvido falar. Gordura, proteína, carboidrato. O que é isso? Não, mas tá dentro da bolacha. Como é que era a dieta? Então, aí eu fui lendo e aí tinha assim umas 10 propostas em cada revista. E aí eu escrevia. E aí, pô, isso aqui é essa dieta é meio cara. Essa dieta não dá pra minha família. Isso aqui é difícil. Pô, essa aqui tem que comer grão de bico às 3 da tarde. Essa aqui não dá. Aí eu passei ali uns 10 dias reescrevendo. E aí um dia eu cheguei numa dieta que era super simples. Basicamente era comer algumas frutas de manhã com um iogurtezinho. E aí depois, na hora do almoço, salada, arroz, feijão. Com 14. Eu escrevi numa folha de papel. É fenomenal. Numa folha de papel. 2 dias. Eu criei 2 dias diferentes. Botei par, ímpar. Colei na... Dia sim, dia não. Colei na geladeira. Falei, mãe, dias pares é isso. Dias ímpares é isso. Vocês podem fazer a comida que vocês quiserem pra você. Eu só vou comer isso aqui até eu pesar 70 quilos. Eu precisava E você já fazia algum tipo de esporte ou não? Não. Tá. Eu brincava na rua, assim, tudo mais. Tá. Nesse momento, é uma coisa bem estranha, né? Em Sorocaba / Votorantim são é um polo de bicicross, BMX, né? Então, muitos dos atletas de BMX do Brasil são de lá. E é um polo de tênis de mesa. Isso tem lá. E aí eu era gordinho, não conseguia fazer muita coisa, eu comecei a jogar tênis de mesa. Eu fui assim cheguei a treinar com a seleção brasileira nesse momento que eu comecei a fazer a dieta e tudo mais. Então, e eu fiz isso realmente. Eu fiquei uns 8 meses só comendo aquele negócio. Você ficou ofendido se chama de ping-pong? Não, hoje não. Naquele tempo eu ficava fudido, assim. Eu acho pior quando eles falam alguma coisa do jiu-jitsu hoje em dia. Sim. Mas Que era ofensivo, né? Tênis de mesa, ping-pong. Você joga ping-pong? Não, tênis de mesa. Eu tinha essa... em algum lugar do passado eu tive isso aí. Mas, enfim. Aí, nesse open bar de bullying, com essa dieta e tudo mais, aí eu brigando na rua, aí comecei a conseguir correr atrás dos meninos. Né? Mas, enfim, eu brigava meio que todos os dias na rua, assim. Era passatempo. Naquele momento eu dizia que a briga me atraía, né? Assim, sempre alguém queria brigar comigo, mas como meu avô dizia, né? Se todo mundo tá errado e você tá certo, provavelmente você tá errado. Então, provavelmente eu que arrumava a briga com os outros. E aí vem nesse tempo todo, e aí eu comecei, era o tempo que jiu-jitsu ainda tinha uma super má reputação, né? Hoje já não é excelente, mas melhorou muito. Melhorou muito, né? Aqueles negócios de pit boy. Hoje em dia você fala, pô, luta jiu-jitsu, eu penso, pô, legal é atleta. Legal, antigamente, pô, é brigão. Tanto que eu tenho a orelha estourada, né? Não muito, mas alguma coisa estourada. Uma delas, né? A outra a outra é boa. Aí eu tomo muito amasso desse lado porque eu faço a meia guarda. Depois a gente pode falar disso. Então aí, lá em 99 para 2000, eu fui para São Paulo e falei, pô, quero começar a fazer jiu-jitsu. Eu fui na academia, comecei com o professor Guigo, que, pô, grande amigo meu até hoje. Fui até faixa roxa com ele. E, pô, ali eu me encontrei, assim. Eu, geneticamente, tenho um problema no joelho. Meu joelho é fraco, já era ruim naquele tempo. Então, o jiu-jitsu é um negócio que você consegue fazer. Jiu-jitsu você consegue moldar bastante para você, né? Então, cada um é de um jeito. Então, eu consegui desenvolver um jiu-jitsu que tem muito pouco impacto no joelho. E vim treinando aí ao longo desses 20 anos aí. Em algum momento eu competi bastante, assim. Eu achei que eu ia ser campeão mundial em algum momento. Acabei que eu não fui em nada, mas ganhei bastante coisa dentro da faixa mundial. Lutei 2 mundiais. Lutei 2004 e 2005 no Rio de Janeiro. Lutei de azul e de roxo, Irado. No Tijuca Tênis Clube. Irado. Raiz, isso aí é o raiz. Eu lutei bastante. Aqueles kimono grandão, né? Parecia um Krugans. Kimono Krugans. Exato. Eu tenho um título que eu sou muito feliz, assim, que eu fui campeão brasileiro no Tijuca Tênis Clube. Irado. Então, isso foi legal. Na roxa? Na marrom. Na marrom? Irado. Na marrom. Não lutei de marrom ainda. E aí, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, eu tenho um título brasileiro. E de outras confederações, eu tenho mais 3. Então, assim, do que vale, eu tenho 1, mas dá pra dizer que eu tenho 4. Claro, com certeza. E você... Quando você achou um jogo específico para lutar campeonato, que eu lembro que eu conversei bastante com você no começo, né? Que você tinha o teu kimonozinho ali, que é aquele mais leve para bater peso.
Você tinha um joguinho bom também para campeonato ali, que às vezes você não era o cara mais que amassava todo mundo na academia, mas você tinha um jogo forte para campeonato. É meio parecido com a história do emagrecimento, assim, Silvio. Eu precisava resolver um problema, né? Então, aquela dieta era a melhor dieta? Provavelmente não. Mas era a dieta que ia resolver aquele meu problema. Aquela dieta que encaixava com as outras pontas. Resolveu. Você chegou em São Paulo já mais magrinho. Não, comecei com 14 anos. Em 8 meses eu bati 70 quilos. Então, assim, resolvi meu problema, fiquei magríssimo. Continuou o bullying, as brigas ou não? O bullying não, mas as brigas continuaram, né? Porque aí você pega o hábito, né? E aconteceu com você, cara, que eu ouço muita gente que perdeu muito peso, não sei nem quanto, provavelmente, né? 30 quilos você 35 perdeu, quilos. Coisa pra cacete, né? Então, que você cria muita massa magra junto com a massa gorda, né? Então, quando você emagrece, você fica forte, né? Tua batata da perna de cara gorda é desse tamanho. Então, isso é uma verdade parcial. Você, sim, é muito forte, ou pelo menos muito volumoso muscularmente, na parte de baixo, que é o que carregava seu peso. Isso. Agora, a parte de cima, não. Porque você, um gordo... Eu, pelo menos, eu não vou falar de todos, mas eu não conseguia fazer uma flexão de braço. Então, eu não tinha um músculo peitoral, não tinha um bíceps, mas a parte da perna, assim, é bastante forte até hoje, assim. Apesar batata da perna, assim. Batata da perna de ex-gordo é clássica. Eu tenho essa batata da perna. Tanto que hoje em dia, por exemplo, calças, tem lojas específicas que eu consigo comprar calça, porque minha coxa é muito grande e isso não é porque eu malho, não, é simplesmente porque eu era gordo mesmo. E ficou com essa massa magra aí que persistiu, né? Persistiu. Mas que também deve ter te ajudado no jiu-jitsu também, né? Assim, sim, você é o resultado de tudo, né? Então, eu faço esse jogo de meia guarda, né? Pessoal, meia guarda, basicamente, você segura a perna do cara com o seu oponente com as suas duas pernas. E eu acabei desenvolvendo um jogo que esse jogo ele me fazia ganhar as lutas, me fazia ganhar o campeonato. Então, eu vou na academia, se eu usar só esse jogo, eu provavelmente vou ganhar da grande maioria, mas você acaba não desenvolvendo nada. Então, tanto que hoje, em algum momento eu falei, pô, o meu jogo, meu repertório de jiu-jitsu está muito pequeno e a culpa disso é que eu estou me focando muito em campeonato. Porque qual que é a diferença, né, entre eu e o Celcinho, né, que é o seu professor, que é tricampeão mundial, ou o Michael Lang, essas pessoas são melhores. Então, basicamente, pensar num gráfico, né, aqui é o nível que você é numa posição, né, a qualidade numa posição, e aqui é a quantidade de posições. O meu jiu-jitsu, ele provavelmente é assim, é um triângulo, né, porque eu tenho uma ou duas posições nota 10, né, que é a minha meia guarda, e aí a maioria vai caindo. E o Celcinho, o Michael, eles têm um quadrado aqui, né, eles têm uma quantidade gigantesca de posições num nível muito alto. Basicamente é essa. A gente, né, eu, você, todos nós que levamos o hobby a sério, a gente tem uma ou outra posição que é melhor do que um campeão, que uma pessoa profissional. O problema é que ele tem em volta dessa posição tem muito mais. Um caso diferente é o Bernardo, né? Ele tinha o Bernardo Faria, que é um cara que é 5 vezes campeão mundial. Ele tinha poucas posições em estado da arte, mas o que ele tinha? Ele masterizou uma segunda derivada, né? Ele chegava nessas posições de qualquer posição. Então, às vezes, ele fala isso, inclusive, né? Que eu não tinha muitas raspagens, mas que é um golpe quando você está embaixo, mas eu sempre conseguia chegar na posição a qual eu sou boa. E isso não é verdade para mim, né? Ou eu estou na posição que eu me acho bom, ou não é tão fácil. Então, sim, pro campeonato, eu tinha um jogo muito específico, que era puxar para guarda, demorar para puxar para guarda, esperar um pouco, raspar, ganhar aqueles 2 pontos e aí ficar... Pra dar aquele tempo certinho do... Você viu a luta do Preguiça com o Muniz? Com o Muniz, que ele raspou no finalzinho. Cara... Era aquilo. Foi estratégia pensada 100%, que ele pensou, cara, vou raspar ele essa hora, e depois não vai dar tempo dele raspar de volta. Porque o moleque vai raspar. Então, exatamente. Ele fez o joguinho estratégia ali, não sabe, cara, é isso que eu fiquei muito impressionado com aquela luta. Teve um campeonato que eu fui campeão peso absoluto sul-americano, faixa marrom. Na semifinal, eu fui fazer semifinal com um menino no absoluto, que ele era... Eu era meio pesado, ele era médio. Eu tinha visto ele lutar, e a guarda dele era muito boa, e eu tava com bastante medo da guarda dele. Então eu falei, eu preciso puxar antes de qualquer jeito. Eu consegui puxar antes, e aí era uma... Aí foi enrolando a luta, faltava, sei lá, 3, 4 minutos, e eu tava super confortável na guarda, porque ele era muito bom fazedor de guarda, mas não tão bom passador de guarda, né? E acima de tudo, ele tava querendo que eu raspasse ele, porque ele ia ficar por baixo, talvez ele me finalizasse. Tá? E aí eu
isso é um negócio, você vai criando uma situação que parece quase que uma simulação de que você tá tentando fazer coisas, ele tá evitando, porque você não pode ficar parado, mas você não tenta com muito ímpeto, que se você conseguir é ruim pro seu jogo. Sim. E aí, eu lembro do técnico, ele tá, não, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Aí o meu corner, ele tá, ó, falta 40 segundos, eu raspei ele, aí o técnico fala, quase. Eu falei, então, não passou perto de ser quase, mas o teatro ali funcionou bem e acabou dando certo, assim, que você resolveu o problema. Isso não faz... Eu sempre falo para as pessoas, né, a gente tem bastante amigo que começa a lutar campeonato, ou começa pro jiu-jitsu, fala, eu vou treinar 30 vezes por semana e vou lutar campeonato mundial. Fala, cara, campeonato é metade jiu-jitsu e metade campeonato. Então, se você tiver 100% na metade de jiu-jitsu e 1% na metade de campeonato, você está a 51%. Se você tiver 80% no jiu-jitsu e 80% na parte de campeonato, você está 80% no geral. Então é muito melhor você lutar bastante campeonato do que ficar só treinando, porque tem uma adrenalina, tem um cansaço, tem uma série de coisas que acontecem ali, né? A adrenalina, assim, de campeonato, eu já tinha lutado bastante campeonato de taekwondo na minha vida. E se você sai completamente da tua zona de conforto, você chega num ambiente completamente inóspito, assim, e você vai disputar fisicamente com uma outra pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece. Às vezes você se questiona, né? Fala, o que eu tô fazendo aqui? O primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu lutei, fui lutar um do Circuito Paulista, lá em Barueri. Que é um lugar legal, inclusive. Bacana, puta tatame, organizado, lutinha na hora certa. Não foi aqueles campeonatos pé de boi. E os gênios da Federação Paulista colocaram no Dia dos Pais os Masters lutando domingo de manhã. Enfim, tive que conversar com a minha mulher, tal, deixei ela, tava num aras do meu sogro em Tatuí, tive que deixar ela acordar cedinho, fui lá, cheguei lá para lutar e eu me questionei, falei, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Aí, mas você se questionou antes de começar a luta ou no meio da luta? Não, quando eu cheguei lá. Aí depois eu fui aquecendo, tal, pesei, tal, puta, agora legal, vamos dar um treino aqui e tal. Nem o Celso estava lá, não tinha ninguém da minha academia, ela estava sozinho lá. E aí, lutei a primeira luta, assim, muito duro, com a descarga de adrenalina, né? Não sei o quê, não era muito confiante na minha técnica, né, cara? Tinha acabado de pegar azul. Aí ganhei 2 lutas, aí na última o cara pegou um bye, tava só me esperando ali o cara. E aí o cara me puxou pra guarda. E essa informação você já tinha, que ele tinha pego um bye? Já. E isso, você acha que isso... É horrível. Isso mexeu com horrível, você? Porque, cara, eu fiz uma luta... A primeira luta foi o cara mais duro que eu lutei. E aí a segunda luta, cara, era um cara baixinho ali, mas era forte o cara. Então eu fiz muita força. Os braços estavam... Cara, tava já cansado, assim, sabe? De tanto fazer força, assim, né? Força burra, né? Porque às vezes você não tá... E aí fui pra última luta com o cara. O cara fez um laço, assim, no meu braço e ficou me amarrando. E aí eu fiquei tentando passar, eu tava sem força, assim, não consegui passar. Agora acabou a luta. Mas aí o cara, como ele tava de guarda aberta, o juiz deu a vitória pro cara, fiquei em segundo. Ali, valeu pelo aprendizado, foi ótimo. Assim, tirei o cabaço, vai dizer, de campeonato, assim, de jiu-jitsu. E foi bom. Depois lutei mais uns 3 ou 4, assim. Aí, no Sul-Americano eu cheguei super bem. Tava bem de peso, bem preparado. Aí lutei, não quero desmerecer de falar que eu sou fodão, isso aqui, mas foi fácil, assim, né? Lutei na minha categoria ali e tal, e eu me dei bem, assim, ganhei as lutas com facilidade, assim, uma 6-0, a outra 9-0, assim, foi fácil. Isso acaba acontecendo quando você tá lutando com uma regularidade, né? Regularidade, você sempre me falou isso que também, quanto mais campeonato que você luta, menos a adrenalina influi tanto, assim, né, junto, né? Então, porque... tem uns caras que chegam lá e é tranquilo, assim, né? Mas eu acho que é muito medo. Eu acho que era mais medo. Não sei se é medo de perder, mas é um medo de uma coisa que você não controla, assim, né, cara? A gente cresceu num mundo que tem ser mais homem, ser homem, não sei o quê, uma coisa assim. Se você jogar tênis e perde, o seu adversário jogou a bolinha num lugar que você não conseguiu pegar. Agora, você perde uma luta de jiu-jitsu, você apanhou, né? Você é menos homem, né? Assim, o cara ali não é, mas você carrega isso um pouco, né? Você tem vergonha. Eu fico pensando, se for perder um jogo de tênis, usar o tênis, e seu pai, sua namorada, sua esposa, seu filho tá vendo? Pô, não é legal perder nunca, mas tá tudo bem. Agora você ir lá e
ser amassado no jiu-jitsu na frente das pessoas que você gosta, dá um constrangimento, né? Perder feio, né? Eu acho que em luta, assim, ser nocauteado, assim, também é um negócio que... Eu vi aquela luta do Usman com o Masvidal, né? E, porra, foi na Flórida, né, cara? O Masvidal é de lá. Ele falou, tava minha família inteira aqui. O cara nunca foi nocauteado, né, cara? E o cara tá ali, porra, luta, primeira luta com o público, né? Depois do final da pandemia, né? Não, pandemia dos Estados Unidos, né? Mas... E 15 mil pessoas lá, e o cara tomar um nocaute daquele lá. Porra, com a família inteira olhando. O sentimento deve ser horrível. Né? Deve ser bom, cara. E a família fica constrangida pelo lutador, né? Pelo ente querido ali também. É ruim pra todo mundo, assim. E eu acho que é difícil o cara se recuperar depois disso, mentalmente, assim, depois. Às vezes o cara pode entrar numa espiral ali e o cara não se recuperar, cara. Pode acontecer. Eu, particularmente, nunca deixei meus pais, assim, irem me assistir. Eu não gosto, realmente. Não gosto. É melhor, às vezes, aquele amigo de treino que ele não tá nem aí, você vai perder, você vai ganhar. Naqueles 5, 10 minutos que você vai lutar, ele te ajuda de coração. Mas, sim, você perdeu, ganhou. Porque, na verdade, é que não muda nada. Eu participei já de 50 campeonatos, mais até. Os que eu ganhei e os que eu perdi na segunda-feira era a mesma coisa, assim. Dado que eu nunca me machuquei, graças a Deus, nem no campeonato, é a mesma coisa, no fim das contas. É muito legal ganhar, assim. Ganhar é muito legal, ou até pegar uma medalha, assim, você representar teu time, tua equipe, teus amigos, conseguir uma vitória individual também, ganhar pelo teu mestre. É muito legal, assim. E esses campeonatos bem organizadinhos, assim, eu super incentivo, assim, o cara, porque... Às vezes o cara tá numa vidinha ali, cara, né, de conforto, e o cara fala, porra, vou lutar campeonato. É um negócio que mexe com a tua cabeça, assim, cara, porque o teu jiu-jitsu melhora também, porque aquele treininho que você ia pular ali, que você tá, puta, cara, tô cansado, hoje eu não vou, tô de bode, não vou. Vou ver aqui a Carol Conká no BBB, né? Exato, você dá aquele bode, aí você não vai, daí você vai naquele treino, esse é o treino, mas você sobe um degrauzinho ali, todo campeonato que você luta, assim, acho que o Cobrinha falou isso aí, né? Não, isso sem dúvida. Mas, assim, o problema, nesse processo de ficar, em 2014 foi um ano que eu lutei 7 campeonatos, e eu ganhei os 7 campeonatos por finalização todas as lutas. Foi meu último ano de faixa marrom. Mas eu lembro, aquela faixa marrom tava cansada, né? A faixa roxa foi pior porque eu fiquei 7 anos de roxa, tá? Mas tava feia aquela marrom lá, não tava nem marrom, mas tava branca, era um pano. Eu treinava bastante. Mas eu vim lutando bastante. 2012, 2013. E culminou em 2014 de eu ir pro campeonato, olhar pro adversário e dizer, ele tá nervoso. Ele tá sentindo aquilo que eu sentia 1 ano e meio atrás. E você capitalizar em cima disso, fazer uma postura. Eu lembro um dia, eu tava no meio da luta, tava super cansado, óbvio, e a gente saiu da luta, ele levantou e fez uma cara de cansado, e eu fiz questão de ficar na frente dele, fazer boca fechada, respirando pelo nariz, tranquilo. Assim, por dentro eu tava quase infartando. Mas você transmitir uma tranquilidade, mesmo que ela não seja verdadeira naquele momento, mas transmitir uma tranquilidade pro seu adversário que vai deixar ele desesperado. Então, lembrá-lo que, você tá tranquilo e tudo mais. Mas na caminhada, eu lembro de lutas, assim, eu lembro de uma luta específica, eu tava montado no adversário, montado nele, falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô na minha casa, vendo televisão, tranquilo? Então, assim... No momento que você tá ganhando, você tá por cima, você tá bem, e mesmo assim você não quer estar lá. Então, porque é um negócio muito antinatural, né? Você sair do seu zona de conforto para ir lá brigar com um cara que se preparou para brigar com você, Então, cara, e jiu-jitsu, então foi esse universo, assim, de esporte competitivo foi uma novidade para você na tua vida, né? Então... Foi sendo foi o começo. Então, cara, como é que você acha que você trouxe isso para tua vida profissional? Eu acho assim, tudo começou naquela revistaria lá de emagrecer, que assim, tem uma estatística que diz que de cada 100 pessoas que se propõem a emagrecer, se propõe significa, vai lá, vai no médico, compra o negócio, começa, não é assim, quero emagrecer, não. Diz que 1 em 100 consegue emagrecer. E das pessoas que conseguem emagrecer a gente diz aí pelo menos 20 quilos. Das pessoas que conseguem emagrecer, né, que já é 1% 1% se mantém magro no longo prazo. Né? Então, quando eu fui lá e fiz esse movimento, consegui emagrecer, fiquei magro por 5 anos. Depois eu passei numa faculdade boa, tendo um background basicamente de escola estadual. Eu me senti capaz novamente.
E aí, subiu no Everest. aí você começa a acreditar que você pode. É. O que é a próxima coisa? Então, foi começar a treinar jiu-jitsu. E assim, eu lutei meu primeiro campeonato com 3 semanas de jiu-jitsu. Foi o Campeonato Paulista de 2000. Então, foi lá em fevereiro. Eu já lutei o Campeonato Paulista de faixa branca. Perdi a segunda luta. Nunca perdi a primeira luta. Isso é um orgulho que eu tenho, assim. E... Enfim, então eu acho que isso aí que acabou, vai te dando uma confiança a mais. E aí, você vai, vou arrumar um trabalho. Esse trabalho que eu vou fazer vai dar certo. Depois que você... Você falou que, desculpa interromper, mas você trabalhava no Citibank, você trabalhava em qual área? Eu era estagiário, comecei numa área chamada qualidade, a gente atendia a mesa de operações, atendia tudo. Então eu já comecei a olhar as coisas. Você ajudava quem estava na mesa de operações? Eu ajudava quem estava na mesa de operações. Entendi. Então, eu era estagiário do estagiário. Sei. E aí, dali, passou um tempo, eu fui fazer intercâmbio, fiquei um tempo na Austrália para aprender a falar o tal do inglês, né? Austrália onde? Em Brisbane. Tá. Fiquei 8 meses em Brisbane, 2 meses em Sydney, em Bondi. E aí Enfim, aí aprendeu inglês? Aprendi o inglês. Aí voltei para terminar a faculdade. E aí você vai acreditando. Jiu-jitsu lá em Jiu-jitsu, treinei jiu-jitsu. Fiz uma visita, inclusive, em Melbourne. Naquele tempo, né? A gente tá falando, isso é 2001, tá? Logo depois das Torres Gêmeas. Eu fui visitar o Peter Debin, que é um professor da Gracie Barra, que era, assim, talvez naquele momento era o grande expoente da Austrália. Hoje é o Locke, né? Sem dúvida. É o grande expoente de lá. E que, inclusive, é meu amigo. Lachlan. O apelido dele é Locke, né? Locke. Locke de Lachlan. Na verdade, escreve-se Lachan Gilles, né? E fala-se... Eu achava que era Lachlan. Lachlan. Lachlan, né? Tem um L. Lachlan. E fala-se Lachlan. E aí... que nome deve ser irlandês ou escocês, né, esse nome? Não sei. Giles. E aí o apelido dele é Locke. Tanto... Fanzaço dele também. Ele treinou com a gente aqui, né? Quase um ano. Antes do ADCC eu tinha te falado dele também, que eu adorava esse cara. Eu falava, putz, esse cara... Eu adoro, vejo os vídeos desse cara, eu fico muito impressionado. Né? Ele é impressionante. Ele chegou aqui de faixa preta já. A esposa dele, que agora é campeã mundial de marrom, acho que lutou de preta. Ela tem uma curiosidade. Ela hoje em dia é australiana, mas ela é polonesa e ela foi atleta olímpica, de ginástica olímpica pela Polônia. Então, assim, ela é atleta mesmo. Mas você sabe que o Celso também tem background de ginástica olímpica, né? Não? É um negócio que, cara, dá uma força de algumas posições, assim, que é uma coisa fora do normal, assim. Que é um esporte que, é óbvio que é muita força e muita técnica, né? Precisão. Mas eu desconfio, cara, que seja um esporte para uma base para jiu-jitsu, uma coisa cretina, assim, né? Você vê que é o caso dela aí também, é o caso do Celso também, né? Fazer ginástica olímpica. Exatamente. E aí na Austrália você conheceu esse cara, mas o Lachlan você não conheceu lá. Não. Nessa época, né? Ele devia ser novinho, né? Ele é mais novo que eu. Então, assim, talvez ele nem lutasse jiu-jitsu ainda. Tá? 20 anos atrás, isso. Aí voltei, aí continuei com a faculdade, trabalhando no mercado financeiro, cada vez mais no mercado financeiro. E aí trabalhando em que área você trabalhava? Mesa de operações. Desde que eu voltei. Mesa de operações. Você operava o quê? No começo, ajudante de tudo. Aí, lá em 2003, eu comecei a operar renda fixa americana, renda fixa internacional, que era basicamente os Brady Bonds. Então, o plano Brady, né, que veio para sanar a dívida dos países emergentes. Então, basicamente, o Brasil tinha uma série de títulos de dívida, e era isso aí que eu era o trader assistente ali com 22 para 23 anos. Então eu comecei a trabalhar com o falecido senhor José Safra, não no Banco Safra, mas no family office dele. Tá. Então eram umas 10 pessoas, eu era o mais júnior ali, e a gente começou a trabalhar ali, assim, que escola, sabe? E é uma situação que você tem que fazer muita conta muito rápido, né? Naquele momento, principalmente, que então, você vai subindo na carreira, você vai cada vez falando mais de estratégia e menos do micro. Naquele momento, eu era o processador de micro coisas. Então, se acontecer isso, o que acontece? Aí tinha que rodar planilha, faz os cenários de que vai aumentar o juro, não vai aumentar o juro. Enfim, então tinha um processamento de informação bem grande que eu era realmente o responsável ali, que
Até hoje, sempre a pessoa mais júnior da mesa faz isso, né? Faz conta, basicamente. Tem que fazer conta rápida, né? Quantitativo, né? E aí fica assim, o gestor, ele faz a alocação muito macro, né? Teremos ações, aí os analistas qual ação, qual setor e tudo mais, até chegar lá embaixo, pô, você vê aí o balanço da empresa ou a curva de juros, enfim. Então, E daí você saiu do Safra lá e foi fazer o quê? Então, aí depois do Safra, eu fui trabalhar na Rio Bravo Crédito, que é uma empresa que era do Luiz Cláudio Garcia de Souza, que é um dos sócios antigaços do Pactual. E meses depois, a empresa foi comprada pelo Marcelo Barbará, que era um sócio do Garantia. Um sócio do Garantia, um sócio super importante lá, um cara nota 10, assim, um cara muito bom. E daí nasceu uma empresa que hoje em dia existe, é bem grande, também chamada RB Capital. Uhum. Então, eu fiz parte do time de fundadores, entre aspas, da RB Capital, mas eu nunca fui sócio, mas eu era um dos júniores ali, né? Era um time pequeno. E então era uma empresa que do mercado financeiro também, que fazia investimentos, basicamente transformava produtos imobiliários e agrícolas e da economia real como um todo em securities, em ativos para você comprar ou vender. Então, esse é o nome da securitização, né? Que é crasse, daí hoje em dia tem bastante investimento nisso. Naquele momento ali era fundo imobiliário, a gente estava desbravando esse mercado aí. Então já ganhou dinheirinho para sair do Trelich. Já não estava mais no Trelich, graças a Deus. O que é bem engraçado, eu voltei da Austrália, já não estava mais no Trelich, estava morando num apartamento sim, tava super rico, tava um apartamento de 2 quartos, 4 pessoas, assim, milionário. Mansão. Uma mansão total. E talvez nos saltos que eu fui dando de conforto, esse tenha sido o maior, assim, na minha vida, que é de sair de um quarto de 7 para um quarto de 2. Foi, pô, senti muita diferença. Quando eu saí, aí fui morar sozinho, morar num apartamento super pequenininho, sozinho. E isso é um negócio que eu sempre tive, assim, eu sempre fui um cara bem comedido, assim, em tudo. Eu morei num apartamento de 36 metros de 2008, quando eu fui para RB Capital, até o ano passado. Com 39 anos, em 2020. Então, eu fiquei 12 anos no apartamento de 36 metros, aí 37 metros, um quarto. E me atendeu bem, assim, foi uma... Deve ter dolorido ter saído de lá, né? Foi dolorido, mas foi bom, assim. Hoje em dia tá bem bacana. Meu primeiro apartamento tinha 50 metros. Lá também, mas sozinho. Daí, cara, você casa, tem filho e fudeu, né? Isso aí não tem jeito, né? O meu foi mais a pandemia. Eu mudei para um apartamento que tem área externa, tem churrasqueira, tem piscina, tem tudo mais. Então, é muito mais para respirar, olhar para cima e ver o sol, assim. Tava o 36 metros, ele vira quase que um triliche ali, quando você não pode sair de casa. É verdade. Mas imagino também que você não ficava muito tempo em casa também, não, né? Ficava zero, né? Você ia pra casa pra dormir, né? E como é que você chegou no Tomorrowland? IDT. Essa história é bacana. Tem a história bonita, que eu vou contar ela rapidamente, que eu vim trabalhar no mercado financeiro, bancos, tudo mais, e aí fui fazer um projeto, e aí depois eu decidi ficar um ano fora do mercado, e para ficar um ano fora do mercado, tinha uma grande amiga, a Joana, que nos apresentou. A verdade é que quando eu saí do banco, a Dilma tinha acabado de ganhar a Dilma 2, né? Não tinha emprego de jeito nenhum. Eu tive que me virar e preciso fazer alguma coisa. Tava catando coisa para fazer, assim, né? Tava realmente sem fazer nada, fazia já uns 3, 4 meses. E podia ter ficado aí uns 2 anos de sabático, mas acho que não fazia nenhum sentido naquela idade de 30 e poucos anos. Aí eu falei com a Joana e ela falou, pô, tem um pessoal estrangeiro querendo comprar a agência de DJs que eu trabalho, e você que é de finanças, né, desse macro grupo finanças, você não quer ajudar a gente? E aí eu fui lá ver o que está acontecendo, conversei com ela, conversei com você, conheci o Luiz, enfim, o pessoal do Edo, Tomorrowland. E aí a gente começou a bater papo e, precisava contratar alguém lá para ser o CFO, né? CFO é um nome bonito, mas basicamente para ser o financeiro do Tomorrowland. E a gente
veio falando e... Aí você trouxe o Omar junto? Então, essa história é muito engraçada. O Omar trabalhava comigo, o Omar Waked, né, que é o meu melhor amigo, basicamente, mas... Continuou o jiu-jitsu? Continua jiu-jitsu. Continua de faixa azul, inclusive. Por quê? Ele tem muito problema na coluna. Ele vai e para, vai e para. Ah, assim. tá. Ele não tem a constância. Ele não consegue ter, assim. Ele tem um problema... Por exemplo, ele não consegue ficar sentado como a gente tá, assim, por muito tempo. Sei. Porque coluna, músculo, enfim. Tá. É ruim mesmo, assim. Tá. O problema, o chassi ali não ajuda muito. Sei. E aí... a gente trabalhou no Modal, e eu entrei no Modal para ser o responsável pela área, né? O Modal é um banco, né? O Banco Modal. E ele era estagiário, então tinha, sei lá, umas 20 pessoas ali na área. Menos de um ano depois, ele já era o número 2, assim. Ele é um cara realmente fora de série. Às vezes eu digo que ele é o que eu era com a idade dele, mas isso é uma grande mentira, né? Ele é 1000 vezes melhor do que eu era com a idade dele, por sorte minha. E aí, a gente saiu do banco, quando venceu o projeto lá, e ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Ele foi fazer a Austrália dele nos Estados Unidos. Foi lá aprender a falar inglês, ia ficar em Boston, acho que 2, 3 meses, e depois ia pra Califórnia ficar um mês lá, com um monte de amigo brasileiro. Basicamente ia pro Guarujá gastar em dólar, né? Ficava na Califórnia com um monte de brasileiro. O Guarujá melhor, mas sem aprender. Aprendeu porra nenhuma de inglês. Não ia aprender porra nenhuma de inglês. E aí eu fui pro Tomorrowland, falei, tudo bem, tá. E aí comecei a ver o volume de trabalho. Fiquei ali um mês e meio. E eu comecei a me afogar. Falei, cara, não sei o que fazer. Falei, quer saber de uma coisa? Liguei pro Omar, falei, Omar, preciso de você, cara. Volta aqui, eu tô ferradaço. Vem pra esse manicômio aqui comigo. Aí falou, não, daqui 2 semanas eu tô indo pra Califórnia. Eu falei, cara, Califórnia não é porra nenhuma, não tem... Você não vai aprender nada. Beleza, fica 2 semanas aí, termina seu curso e vem pra cá, vem pra esse manicômio aqui. E ele, assim... uma atitude que nem sei se eu teria por alguém, largou o intercâmbio dele, voltou para trabalhar com a gente. Cara, a gente processou. O Patrick veio junto? O Patrick... Ou chegou depois? O Patrick chegou depois. O Patrick é indicação da Aninha, que é uma amiga nossa, que ela era estagiária com o Omar lá no Modal. Então ela indicou um amigo dela. A gente trouxe. E aí depois a gente trouxe também o Rafael Sintra, que é da minha classe, lá da GV, que é um cara um pouco mais velho, né, da minha idade. E aí a gente foi lá. Era um projeto colossal. Eu acho que muita gente ali não sabia o que estava fazendo. Só que a gente recebeu uma missão. Era uma missão sem compromisso muito, né? Porque a gente tinha vendido a empresa, né? Era um projeto belga, tocado por americanos que não estavam aqui. Né? Exatamente. Eram os americanos. E até hoje eu meio que não sei quem são. O único cara que Robert veio foi aquele advogado, aquele Bob Damon. Bob Damon. A gente foi jantar com ele. Isso. Ele veio para São Paulo aquela vez. Ele veio aí, jantou. Aí ele foi lá, fez uma reunião. Desapareceu. Nunca mais ninguém apareceu e não acho que tenha sido por isso que foi todos os problemas que a gente teve, mas eu acho que a gente tava todo mundo ali aprendendo as coisas do jeito que as coisas apareciam, né? A gente tava, ao invés da gente fazer um planejamento, tipo, vamos traçar um plano para sabendo o que a gente ia encontrar, a gente foi indo e a gente ia resolvendo os problemas que apareciam. Tipo, aquele do primeiro dia, você tava ali no primeiro dia no acampamento, quando a gente recebeu as pessoas pela primeira vez do acampamento. Tava assim. Eu saí ali, bom, basicamente, era uma coisa, como que não tem como dar errado, Deus né? do comando, né? Literalmente. Mas como que não tem como dar errado? Iam chegar, quantas pessoas eram? 15 mil pessoas? 15 pessoas. Chegaram ao mesmo tempo, cada uma com, acho que 10 planos diferentes de acomodação, e todas as pessoas chegando ao mesmo tempo para fazer check-in, para ficar 4 dias no lugar. Só para o pessoal que está ouvindo, né? Então, no dia anterior ao festival, tem o Dreamville, que o jeito corriqueiro de chamar é o acampamento do festival, que as pessoas chegam juntos para ficar ali, e aí tinha que receber em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 mil pessoas. O festival abria na quinta, esse pessoal podia chegar na quarta, e tinha uma festa na quarta noite só para o pessoal do acampamento. Do né? Dreamville, né? Dreamville, né? Que é o nome bacana do acampamento.
que era acampamento, não era um acampamento, né, cara? Era um puta acampamento, né? Meu sonho, eu ficava vendo aquela molecada lá, meu sonho era ter 18 anos e tá lá, naquelas cabaninhas de madeira lá, jogado com aquele bando de gente do mundo com inteiro. 18 anos você teria dinheiro para Não teria, era muito caro. Eu também, essas coisas eu fazia também, que pô, como eu queria ter 18 anos pra fazer isso? Mas, pô, mas com 18 anos eu não podia fazer isso. Então, exatamente. Era um fake news. Né? E aí, cara, eu vi aquela situação, aquela molecada chegando, todo mundo de preto. E cara, um sol, os moleques tudo ali naquela fila, 2 horas, cara. De repente eu olho pro lado, tô eu, o Hit, da AT&T. Que era o diretor de tudo, né? O CPD, o Mihil, que é o dono da marca Tomorrowland do mundo. O Luiz. E a gente distribuindo água pros moleques na fila. Falei, cara... Se a gente ficar 4 dias dessa maneira, a gente tá fudido, a gente vai morrer. Eu fiquei, né? Eu queria te fazer, antes de passar um pouquinho da minha experiência, fazer uma pergunta sem confete, uma pergunta honesta mesmo, assim, isso já passou 7 anos, a gente já é amigo, você nem lutava jiu-jitsu, você vai pegar faixa preta daqui a pouco, então assim, é bem passado. Eu acho que teve 2 edições, né? Tiveram 2 edições. A edição minha, né, que eu participei, e a edição seguinte. Na edição minha... o time financeiro era um time, sem dúvida, altamente qualificado financeiramente falando, né? A gente era todo mundo do mercado financeiro, boas faculdades, tudo mais, blá, blá. Mas a gente nunca tinha feito um evento. Então, a gente não tinha experiência. Você acha que para um colosso daquele, assumindo que, obviamente, o mundo ideal era a gente com experiência, né? Mas como isso não existe, era melhor um time de festival ou um time financeiro? O que você acha que... Porque você teve os dois, né? Você participou das duas. Um ano foi a gente e o ano seguinte foi um time financeiro, né? Obviamente que o time do segundo ano herdou muita coisa que a gente acabou construindo. Mas para lidar com aquilo, o que você achava? Eu tenho essa curiosidade sempre, assim. Cara... Ou os dois são ruins. Cara, eu acho que é uma tarefa muito ingrata com as informações que a gente tinha na época. Eu acho que é a mesma coisa que você falar, puta, cara, quem era melhor, o Rickson ou o Preguiça? Quem que é melhor, entendeu? Tipo, não... É difícil, cara, porque naquela época lá do Rickson, porra, era muito limitado o conhecimento, né? Tipo, aquele primeiro ano lá que... Puta, era tudo muita novidade. No segundo ano, a gente sabia também que tinha aquelas situações todas, de um monte de erro que a gente acertou. Ao mesmo tempo, tinham outros desafios, né, cara? Desafios novos. Todo evento que você faz é um desafio novo, entendeu? Pergunta pro Rock in Rio lá se é simples a operação deles lá. Eles estão há quantos anos fazendo evento. Então, todo ano tem novidade, cara. Entendeu? Então, eu não sei se... Óbvio que a experiência conta muito, né, cara? Eu acho que tinha que ter uma pessoa ali, pelo menos ali. Alguma pessoa... já tinha passado por alguns festivais grandes já, que seja um Rock in Rio da vida, ou um Lollapalooza, alguma coisa assim, que já viu o olho do furacão, que ia chegar ali em algum momento ali e falar, opa, pera, faz isso dessa maneira, isso aqui vai dar errado. Né? Não é tipo... Ao mesmo tempo, a minha parte que eu cuidava, cara, que era o artístico, eu estava muito acostumado a fazer. Então... Eu não tive muitas dificuldades, assim, né? Me deram um orçamento lá para trabalhar, tipo, chegar para o cara e falar assim, você vai tocar tal hora e o teu nome vai aparecer de tal maneira na divulgação. Ok, assina, você vai ter que assinar aqui e tal, não sei o quê. Tanto que chegava de última hora o DJ Diva, não sei, X, que queria falar, não, esse horário eu não quero, eu vou tocar não sei o quê. Negou, tem um contrato aqui falando que você assinou, o teu agente assinou. Você liga para ele, reclama com ele, mas esse é o horário que você vai ter que se apresentar, porque não tem conversa, né? E o outro horário foi o horário que eu combinei com o outro. Então não é, sabe, chegar lá e mudar, achar que é uma festinha na casa dos amigos, entendeu? Então nessa parte eu acho que a gente estava bem coberto, assim, né? Porque... foi mais na execução mesmo da coisa ali, né? Eu acho que a operação foi muito complicada e tinha um clima meio bélico, né, da gente com os belgas, né? Não era nunca muito agradável, né? Não, muito ruim, tinha uma empáfia muito grande deles, assim, né? Uma superioridade deles, assim, né? Eu acho que eles não estavam felizes com a ideia de uma empresa americana chegar lá e comprar eles e obrigar eles a fazer. Né? Eu sei, mas não interessa. Eles acham que o dinheiro e acaba matando a criatividade, porque eles tinham uma empresa super familiar de um projeto lá dentro da Bélgica, que cresceu ali dentro, né? E funcionava que nem um reloginho. E tem um festival demais lá, né? Acho que nós somos
uma das poucas pessoas do mundo que foram nos 3, né? Do Brasil, Estados Unidos e Bélgica. E assim, não é comparável, né? Não. E assim, e o Brasil é muito mais perto da Bélgica do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é ruim, chega a ser ruim. A gente tinha 7 palcos aqui, eles têm 15, né? É muito maior, né? É que era todo ano no mesmo lugar também, então dá uma ajuda. Cara, é a mesma coisa que você ter aqui o Parque Ibirapuera e chegar o prefeito e falar, meu, toma, o parque é seu para você fazer um festival de música eletrônica aqui todo ano. Você tem todas as facilidades da cidade para fazer o que você quiser, entendeu? É conversa muito diferente, né, do que a gente tem aqui. A gente é uma briga gigante. Eu lembro da gente... Aquelas ruas ali que a gente fechava, né? Taperinha, todas aquelas ruas de acesso, não sei o que tal. No dia do festival, chegou um guardinha da polícia rodoviária lá e mandou inverter a mão da rua, sendo que a gente estava fazendo reunião com os caras há 6 meses, e o cara, no dia, mandou inverter na rua, foi uma puta confusão. Puta nego jogando contra, entendeu? Aqui, cara, fazer produtor de eventos aqui no Brasil, você é completamente maluco. E eu lembro que, assim, tem uma cultura... que aí a gente financeiro tinha uma cultura de vamos economizar a qualquer custo, e o pessoal de produção acho que acaba não tendo tanto isso, porque acho que não é do dia a dia, não tem culpado, né? Mas eu lembro assim, tava falando com aquele Iano, né, que era o responsável pelo... Eu não sei bem porque é responsável pelas ruas, né? E aí em algum momento eu vi que ele alugou, a gente tava todo mundo alugando um HB20 manual, outro uma charrete, assim, alugando o carro mais barato possível, para economizar para o festival como um todo. E aí o Iano surgiu com uma Hilux, enfim, um super carro. Falei, cara, o que é isso? Não se preocupe, está no meu budget. Eu consegui economizar umas outras coisas, sobrou com aluguei um carro. Falei, você não cogitou manter essa economia e essa economia ela ir para o sistema como um todo, que talvez uma outra pessoa não consiga, ou a gente tenha alguma coisa que não estava planejado, como teve, né? Com o evento lá que a gente teve que melhorar a estrutura da área VIP, né? Que teve que fortalecer e tudo mais. E assim, não era uma cultura do pessoal lá, você dar uma economizada como um todo e olhar o orçamento como um todo, né? Na Bélgica, com certeza é. Ali, você já viu, sabe aquela historinha de você gastar o seu dinheiro para comprar uma coisa para você, que é custo baixo, qualidade alta? Aí, se você gastar o dinheiro dos outros para comprar alguma coisa para você, aí é custo alto, qualidade alta. Aí, se você vai gastar dinheiro dos outros para os outros, é qualidade ruim e preço alto. É a mesma coisa. O cara fala, meu, não tem compromisso nenhum com esse dinheiro aqui, não. O cara vai economizar, não tem ninguém dando chicotada nele, falando para ele economizar, entendeu? Então é uma situação muito difícil, mas eu acho que foi um projeto grandioso, assim, foi uma realização, eu acho que para você deve ter sido também, no final das contas. Eu sou muito orgulhoso de ter feito assim. Se eu tiver que pontuar, Luiz, pontue 10 accomplishments da sua vida, isso aí tá lá com certeza. Coisa de maluco aquilo, a gente olhando aquilo lá, eu não conseguia me acostumar com aquilo, né? E o absurdo para mim foi no ano seguinte ter tido uma força menor do que teve o primeiro ano. Ao invés de ser o dobro de força que tinha o primeiro ano, eu tinha uma força menor. Eu falei, cara, mas como é que pode? E o que você acha que aconteceu? Eu acho que é muito do brasileiro. Puta, eu já vi. Eu já fui. Daí teve o EDC, foi fazer um festival aqui em Interlagos. E o EDC gastava, sei lá, 10% que a gente gastava com produção, mas eles gastavam muito com artístico, né? Então, a gente era muito comparado com o EDC. O pessoal não deu muito valor, mas eu acho que fazer a cada 2 anos talvez seria um pouco mais inteligente, assim, que nem o Rock in Rio faz. É que tem uma característica importante, né? O da Bélgica, eu não lembro exatamente, mas parece que tem 15% de belgas, né? Do Brasil tinha 85% de brasileiros, talvez mais, né? Então, lá tem uma circulação grande. Cara, o cara viaja da Europa inteira, verão europeu, uma parada ali no Tomorrowland, entendeu? Os moleques pegam um final de semana pra ir no Tomorrowland. Eu lembro dos DJs que iam pro Tomorrowland de trem, né? Então, o Oliver Heldens, eu lembro que especificamente ele ia... É outra cabeça, cara, entendeu? Completamente. Aqui o cara pede helicóptero, não sei carro o quê, blindado, quero SUV blindado, que não sei o quê, né? E a gente sabe cuidar dos caras, né? Sempre soube cuidar bem dos caras aqui, entendeu? Então, o cara vinha aqui, tinha uma experiência boa, fazia as festas, mas, cara, financeiramente, no final das contas, a ponta do lápis, se não é um projeto
consolidado de 10 anos, que é um negócio que você vai fazer, você equaliza a conta e dá sold out todo ano, entendeu? Aí você, que era o caminho que eu acho que ia chegar. O problema é que daí nossos amigos americanos entraram em concordata, começaram a faltar dinheiro. O dólar também, né? Ajudou. O dólar explodiu. Eu lembro que eu tava em 4, né? Reais, alguma coisa assim. Quando eu vi agora... O meu Tomorrowland foi 3,70, mais ou menos. 3,70. O segundo acho que estava em 4, assim. Eu lembro que eu estava em janeiro, eu estava em Orlando até. E eu ficava vendo noticiário, dólar a 4. Puta, era uma coisa, dólar a 4, meu, fudeu, né? E aí... How I wish, né? Dólar a 4, meu, hoje tá tudo maravilhoso. Vambora pra Disney, né? E falando um pouco disso, cara, você... Aí você saiu de lá, aí de um tempo você ficou... Aí a gente começou, assim, eu trabalhei como gestor, né, a vida toda. Uhum. Essa era a minha... Então eu considero o Tomorrowland como um sabático ali na minha vida, que ótimas lições, algumas grandes amizades, a nossa inclusive. Acho que o principal lição para mim é que o meu perfil de trabalho, pensa o seguinte, eu e você a gente vai começar a trabalhar no mercado de bolsa de valores. Vamos comprar ação XYZ. A gente vai lá, estuda, desenha, pensa, reza, olha os astros, o balanço, olha o que você quiser. A gente vai comprar, Silvio. A gente aperta um botão, tá comprado. Agora, vai ter frame stage ou não vai ter? O palco XYZ, vai ter ou não vai ter? A gente faz a mesma análise, olha os astros, não sei o que, reza, beleza, vai ter. Aí tem que fazer. E essa execução é infernal. Então, eu, Luiz, descobri e confirmei que, para mim, a execução tem que ser seamless, né? Assim, sem nenhum problema. Então, isso, para mim, clarificou ainda mais que eu queria continuar fazendo trabalho com gestão. Aí eu reencontrei, eu saí de lá em final de 14, né? Final de 14, exatamente. E aí eu reencontrei uns amigos que estavam querendo montar um fundo, a gente foi conversando, a respeito por eles. Como é que monta um fundo? Explica para mim como se fosse um laborador. É o seguinte, primeira coisa, como tudo na vida, ou mais ou menos, se você tiver o dinheiro, fica meio fácil. Um fundo nada mais é que um condomínio, como se fosse um condomínio de casa, na qual os condôminos são os cotistas, as pessoas que põem dinheiro. Então, esse meu sócio, ele tinha um dinheiro, eu tinha um dinheiro, o outro sócio, éramos 3. Pô, a gente, juntando nosso dinheiro, já dá para botar um fundo em pé. Precisa ter um X de dinheiro aí. Aí você vai, pô, então vamos montar uma gestora. Para montar uma gestora, tem que pedir as regulamentos. Aí você entra no Brasil, né? Aí vai lá, vai pedir as licenças, pedir a CVM, né? Que regula a indústria de fundos e algumas coisas no Banco Central. Ambima também, que é um órgão que regula. Então a gente vai pedindo, vai conseguindo as licenças para ter uma gestora. Uma vez que você tem as licenças, aí você vai lá, constitui uma pessoa jurídica. Aí você contrata dois entes, né? Um que é uma instituição financeira, que é chamada custodiante, que é onde vai ficar o dinheiro dentro. Aonde está o dinheiro do cotista? Está lá, junto com as ações. E aí um administrador, esse administrador basicamente ele pega o fundo, quando a gente vai montar um fundo, esse fundo pode comprar ações, não pode comprar dólar, pode ficar vendido, não pode ficar vendido. Então você escreve as regras daquele condomínio, né, que é daquele fundo, num negócio que chama-se regulamento do fundo. Todo mundo vai investir no fundo, lê ou deveria ler o regulamento. Mas é aquela coisa que o cara dá lido e não lê porra nenhuma. Deveria ler. Tá. E aí, uma vez lido, então esse administrador ele garante que a gente, como gestor, que é o terceiro, são 3 partes, né? O custodiante, que faz a guarda dos ativos, o administrador, que faz o cuidado para que as diretrizes e regras sejam cumpridas, e o gestor, que compra e vende. Então a gente pode mexer o dinheiro, obviamente não resgatar o dinheiro. Então a gente começou o fundo com 8 milhões de reais, e lá dia 10 de março de 2015. E aí a gente vem gerindo compra-vende, e assim vai, faz nossas alocações e vem captando o dinheiro. E aí hoje, depois de pouco mais de 6 anos, a gente tem uma casa com 1,4 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões de reais. A gente tinha um fundo, a gente já tem 4 estratégias com 7 fundos. Virou uma empresa um pouco maior aí, então a gente... E chegaram nesse número... Sendo que vocês param de captar uma hora, né? Porque não é que vocês falam, não, vocês estão captando sem parar e só conseguiram 1,4, né? A gente chegou a 1,2 com o fundo principal, que é o Forpus, a empresa chama-se Forpus, né?
Eles tomaram a decisão de fechar. E a gente abriu novos fundos e aí estão começando a captar, que tem estratégias ligeiramente diferentes. A gente fecha um fundo. Por que fecha um fundo? Porque aquela estratégia específica do fundo, dado a liquidez que tem na Bolsa Brasileira, a gente acha que aquilo ali é um limite de segurança. Então, normalmente, a gente fechou com 800 milhões, rodou aí uns 7, 8 meses, viu? Pô, não, tá super tranquilo. Fomos para 1 bi. Roda de novo, tá tranquilo. A gente foi para 1,2, roda. Então, a gente vai crescendo de acordo com o que o mercado nos diz. O que não pode fazer? Pegar dinheiro de todo mundo e aí falar, pô, peguei dinheiro demais, não tem onde alocar. E aí a rentabilidade do fundo cai. Nós somos os maiores cotistas do fundo. Você imagina que hoje a cota do fundo é quase 7, né? 6,5 mais ou menos. A gente entrou na cota 1. Então, se a gente não tivesse feito nenhum aporte, já seria 8 vezes 7. Então, esse seria o mínimo que a gente teria no fundo. Mas, obviamente, a gente foi aportando mais. Então, nós somos os maiores cotistas. Isso é um negócio engraçado, porque é normal o cotista que não tem muita experiência vai lá, entra numa plataforma qualquer, pô, quero esse fundo, põe todo o dinheiro dele, pra passar, não sei, 10 mil reais, 15 mil reais, 100 mil reais. Aí o fundo cai 10%. Porque acontece isso várias vezes. O cara me liga, eu tô perdendo muito dinheiro. Eu falei, cara, você não tem ideia quanto eu tô perdendo. Eu sou o maior cotista do fundo. Se você tá perdendo, eu sou a pessoa que mais perde no fundo. Assim, o meu interesse, fica tranquilo, o meu interesse tá bem alinhado com o seu. E o que você... Qual que você acha que foi o maior... óbvio que toda história de sucesso tem muita história de tristeza, né? Óbvio que você deve ter recebido muito essa ligação aí, mas deve fazer tempo. Agora, o momento agora deve ser de mais gente querendo... Puta, eu quero entrar com mais dinheiro ou desse sucesso que eu falo de você, cara, do teu fundo. Todo mundo conhece. Tanto do mercado financeiro quanto um cara que aplica uma grana, assim, todo mundo conhece e ganhou uma notoriedade absurda, que você deve sentir isso muito também, né? O que você acha que acredita, assim, maior parte do sucesso, assim, de vocês terem performado tão bem, né? Eu acho assim, num momento tão ruim, né? Tem vários steps, né? Assim, pô, o que fez a gente, né? O que fez o Luiz estar numa empresa vencedora hoje? Primeiro foi... É super clichê, mas é não desistir, né? Porque, pô, quando eu fui pro Tomorrowland, eu não tava arrumando nada para fazer. E, enfim, eu consegui manter minha vida asset light, assim, eu mantive uma vida morando num apartamento de 36 metros e tudo mais, me mantive solteiro, sem filho e tudo mais, porque lá atrás... Encerrou a conversa. Lá atrás, quando... solteiro não casado. Não tem ex-mulher, não casado. Não é mulher, é ex-mulher. Então, é o que dizem, né? Como é que... O que é o maior risco para uma fortuna? Ex-mulheres rápidas, cavalos lentos e genros empreendedores. Genro empreendedor é do caralho, cara. Genro empreendedor é sensacional. É um perigo. Então, assim, eu consegui me manter asset light, né? Então, porque lá, quando eu era gordo, lá em Sorocaba, então, o meu objetivo era ser um profissional de sucesso. Então, muita gente fala, pô, mas eu queria ter sucesso, mas eu queria também ter uma família. Assim, essa história de work-life balance, né? O balanço da vida privada com a vida de trabalho. Tem gente que consegue fazer e ter sucesso? Tem, mas o padrão é não ter, né? Você vê alguém super de sucesso, é difícil ele ter uma família. Obviamente, você pode montar uma família com 40 e poucos anos. É difícil ter. O cara tem 40 anos, tem um filho de 15, uma filha de 10, é tudo beleza, tem um cachorro, tem uma empresa. É difícil isso acontecer. Difícil. Obviamente, quando você tem herança, tudo mais ajuda bem, mas partindo do nada, né? Então, acho que eu consegui me manter vivo e isso foi graças a ter... E o que é difícil? É você apostar todas as suas fichas, né? Porque eu deixei de ter uma família, deixei de ter... Assim, diminuir o jiu-jitsu, uma série de coisas que eu deixei de fazer. Pô, não virei um gastão a mais, porque como você poderia gastar muito mais e aí ter que arrumar um trabalho, acreditando em algo que eu não tinha certeza, né? Você podia não ter dado certo. Uhum. Então, e tem uma dose de sorte no meio do caminho gigantesca. Aí encontrei sócios incríveis, muito complementares, né? Os meus sócios, o Francisco e o Michel, são os dois maiores gênios que eu conheci. Então, eu gosto de falar que lá na Forpus eu sou o mais fraquinho, né? Os caras que são os feras mesmo. E aí a gente conseguiu se complementar muito. A empresa, ela veio ganhando um pouco de resultado. E aí eu decidi em algum momento, de acordo com eles, né? Tudo mais, pô, a gente precisa aparecer na mídia. A gente precisa
captar dinheiro. E aí eu montei uma conta no Twitter, comecei a falar minhas besteiras e minhas previsões de mercado, elas começaram a se concretizar. Adorei quando você apareceu no Twitter, cara, porque eu uso já há muito tempo. Eu tenho lá, tenho 2.000 seguidores ali que estão ali que não mudam, assim, né? Mas eu uso há muito tempo e muito pouca gente usa, assim, né? E quando você apareceu lá, eu falei, puta, cara, foi muito bom, assim, né? Porque é uma ferramenta que eu adoro, assim, usar, né? Tem muito lixo, tem muito nego maluco. Mas, cara, para você absorver informação de uma maneira rápida é uma coisa... Eu uso muito o Twitter assim, ele é a primeira coisa que eu leio. Então, porque tem muita informação muito rasa. Então, assim, pô, tem um hint, né? Tem uma dica de uma informação importante, aí eu vou procurar no Bloomberg, em algum lugar mais denso. Vai na fonte. Mas ali é muito... Começou a mexer mercado, olha, no Twitter normalmente tem. Então, e aí o Twitter foi importante porque é o seguinte, na indústria de fundos, às vezes você está performando super bem, mas se você não está nas grandes corretoras, no fim das contas, o cara de lá de Pindamonhangaba, Piracicaba, Maceió, ele não sabe do seu fundo. Você tem que estar numa plataforma que é um supermercado. E eu não estava conseguindo entrar. É muito difícil você quebrar a barreira. Porque, o fundo está indo super bem. Mas não tem 2 anos. Pô, fez em 2 anos. Pô, mas não tem 50 milhões. Mas agora a janela não está tão boa. Mas agora tem 2 anos, tem 50 milhões, mas a gente agora precisa de 100 milhões. Assim, as desculpas elas vão vindo. E aí você começa a falar, como é que eu faço? Que nem aquele filme, você viu The Big Short? Exatamente. Aí o cara chega lá eles vão em algum banco, Chase, alguma coisa Chase assim. Manhattan, talvez. E aí o cara chega lá, recebe os caras na recepção. Fala, quanto vocês têm? Só 100 milhões? Então aqui é 1 bilhão. Falta só... Mas vai tentando, tá? Liga pra gente. Sim. Eu desenvolvi muitas coisas. Uma delas é, assim, a habilidade de não se importar mesmo. Porque, assim, se for entrar nos parâmetros de mimimi do mundo atual, a gente foi humilhado por, assim, infinitas vezes. E-mail não respondido, não sei quantas vezes. Mas é normal, tem que entender que isso é normal. Hoje em dia eu tenho grandes parceiros que me ignoraram por 3, 4, 5 anos, porque ele recebe 50 e-mails por dia. Se fosse você na outra ponta, você teria ignorado Não também. é pessoal. Simplesmente não era um fundo relevante. Mas aí o que a gente fez? Pô, como é que eu faço para botar nosso fundo para ser distribuído nessas plataformas? Então, uma das estratégias foi a pessoa... Porque eu que sou vendedor, vamos supor que você tem um supermercado, né? E eu tenho uma marca de sabão em pó. Se eu pôr a marca de sabão em pó, pô, não. Mas se eu der um jeito pro cara que compra no seu supermercado ficar, tem o sabão em pó do Luiz? Começa a vir você começa a querer pôr. Então, eu criei o Twitter para que eu acessasse a ponta final, a pessoa física. Então, eu comecei 3 anos atrás, né? Eu tenho o Twitter, a conta desde 2009, que eu montei num hotel lá de Frankfurt, uma vez que eu fui dar um seminário de jiu-jitsu junto com o Fábio Gurgel, lá em Frankfurt. E aí, eu tava parado, reativei, e hoje eu tenho 32 mil seguidores. Eu posto todo dia, então o pessoal é bem ativo. E esse pessoal que foi pedindo o fundo, e aí a gente conseguiu ter 2016, né? O fundo subiu 70%, a bolsa subiu uns 15%. 2017, a bolsa subiu uns 23%, a gente subiu uns 24%. 2018 foi o ano da eleição, a bolsa acho que subiu 20%, a gente subiu 50%. 2019, a bolsa subiu 25%, a gente subiu 60%. 2020, a bolsa subiu 0, né? Teve aquela queda gigantesca. E o que foi bacana? A bolsa chegou, né? Assim, né? A bolsa estava caindo perto de 50%, a gente estava 0%, a gente estava parado, a gente tinha muita proteção no fundo. E aí o ano fechou, a bolsa subindo 1 ou 0, e a gente subindo uns 15%. E o histórico de gestão do fundo, assim, esse time que está gerindo esse fundo e o fundo da casa... É o mesmo time. É o mesmo time que está junto há 14 anos. Então, no primeiro metade, né, que é os primeiros 7 anos, que era na outra gestora, eles nunca perderam para o Ibovespa, né? Sempre bateu o Ibovespa. Então, nesse período, o Ibovespa caiu 10%, o fundo subiu 310%. E o que é destaque bacana? Em 2008, a bolsa caiu 40%, o fundo caiu 4%. Em 2009, a bolsa subiu 80%, o fundo subiu 100%. 2000 ano que foi o dia do derretimento. E aí foi exatamente. Isso. E aí depois aqui começou em 2015. De 2015 até hoje, de novo, a gente nunca perdeu. São quase 14 anos aí batendo o Bovespa todos os anos sem nunca ter perdido. Então, esse é o histórico. Então, assim, o que fez dar certo? Insistência infinita. Assim, a gente... Olha que loucura. A gente demorou 4 anos para ter 50 milhões no fundo.
A gente abriu o fundo agora, fez uma abertura durante uma semana. Ficou aberto 5 dias. A gente captou 420 milhões. Então, você muda muito de patamar e você tem que insistir, assim. É uma indústria que o tempo é a seu favor. Quanto mais vai passando o tempo e você se mantém vivo, com uma boa rentabilidade, mais gente vai te conhecendo, vai contando de um para o outro, do outro para um, e é isso que você disse, assim. Hoje em dia, assim, a pessoa até me reconhece por aí, então, eu vou num bar, vou na praia, assim, ô Luiz, ô meu sócio, e isso é uma sensação muito bacana. Obviamente tira um pouco da sua privacidade, mas eu não faço nada de errado, então não muda muito. Então, mas é muito bacana você lembrar assim, pô, aqui é o Luiz da Forbes, não sei o que, um fundo, posso te apresentar? E hoje em dia você já não precisa tanto se apresentar, isso é bem recompensador, assim. Eu acho que quando você chega num estágio desse, né, cara, é que outras coisas podem acontecer, né, também, e eu acho que isso você leva para tua vida pessoal, pô, tua vida de atleta, você teve um histórico já, você está realizado já, teoricamente, né? Talvez vai parecer coisa mais velha. Eu comecei a treinar jiu-jitsu tinha 40 anos. Eu tenho que estar, eu tenho que estar realizado, porque assim, hoje em dia, conseguir coisas novas para mim vai ser bem difícil. Assim. Então, mas eu comecei a treinar jiu-jitsu 40 anos também, né? Então, é um ponto. Eu me sinto muito melhor hoje que eu me sentia 10 anos atrás. Eu acho que isso que é a coisa que eu sempre falo pra molecada lá que tá treinando, né? Às vezes eu vou treinar com um moleque de 25 anos, tô ali treinando, o moleque, tô cansado. Eu falo, cansado, meu. Você tá louco? Você tá de brincadeira. Você tá cansado, então, meu, abaixa a posição fetal e bate se eu te pegar, cara. Não é porque cansado, vamos respirar. Como assim? Eu tenho 48 anos, meu. Você tem 25. Entendeu? Então eu falo sempre, cara. Eu falei, o importante é você. E eu tenho esses 48 anos, sendo que pelo menos 15 eu passei trabalhando como DJ na noite, né? Assim, né, cara? Num ambiente... Falar que é insalutar é um understatement, pouco, né? assim, né? Porra, é um absurdo, assim. Muita gente que não... E o que veio desse ambiente pra hoje, assim? Cara... Desse ambiente não, dessa fase. Cara, pra mim foi uma puta escola, cara. Porque eu era uma época... eu fiz de tudo um pouco, assim, né? Como DJ, já fui residente do The Edge, já fui... toquei em clube grande, toquei no Lollapalooza, sabe? Essa parte também é uma caixinha que eu tiquei, assim, que era uma coisa que eu queria fazer muito, que eu tinha muita paixão em fazer e que eu consegui também ter minhas realizações. Lancei uma música num disco de vinil que eu tenho em casa lá, que eu gosto. Mas depois, como continuou a vida profissional, cara, uma hora não cabia mais, sabe? Que ainda eu comecei... Aí eu casei, tive filho, falei, não dá mais, sabe? Eu não posso... e no sábado à noite tocar em Caldas Novas, sendo que eu vou ter que ter segunda-feira, vou ter que estar lá no escritório trabalhando, cuidando de outros 50 DJs que às vezes não tiveram uma gig no sábado, e aí o cara tá em casa ali, precisando pagar as contas, porque tem história de glamour do Alok, mas a maioria, cara, é cara que ganha um cachezinho, paga a conta de luz e essas coisas. Tem muito cara. E esse assim... negócio de DJ, você me corrige, é uma pergunta, não? É isso aqui. Acho que tem 3 fases, assim, né? Tem o Alok, o David Guetta, que deve ser muito legal, assim. Tudo que é todo dia não é muito legal, né? Mas deve ser muito legal. Vou tocar onde eu quero, mais ou menos, com o rider que eu quiser, com o equipamento que eu quiser, tá. E tem o cara que ele toca na festa do amigo, que aí é ali do lado de casa, pros amigos, o que eles querem ouvir. E isso é muito legal, acho que esses dois. Mas essa transição de um pro outro, esse meio do caminho, que eu acho que é onde tá 98% dos DJs, é aí que é o problema, né? É isso que você tá falando, né? O que acontece? Acho que todo mundo começa, né? Tocando lá pros amigos. Você tem os amigos, vocês gostam das mesmas músicas. Aí você vai lá tocar numa festa. Pô, imagina você vai numa festa, teu brother, o Omar, vocês gostam de um som que vocês sempre ouvem em casa. Aí você tem o teu brother... Que é óbvio que todo mundo gosta, né? Exato. Óbvio. Aí você tá com o teu brother numa festa, o cara vai tocar a música que vocês dois gostam. Entendeu? Que seja 10 pessoas, mas você já cria uma coisinha assim. Então daí você evolui pra... achar essas outras 10 pessoas também, vou ver o que esses outros 10 gostam aqui. Só você tem que adivinhar na hora e meio que fazer uma coisa dentro do teu gênero musical, da tua identidade como produtor, que não sei o que, as besteirada toda. Entendeu? Mas... besteirado? Você julga uma besteirada? Cara, eu acho que nesse estágio, cara, por exemplo, o cara contrata um cara, o David Guetta, ele sabe que o cara vai lá e vai tocar as músicas dele, tem a identidade dele, ou um cara 10 estágios menor.
Agora, tem um cara que tem que chegar lá e o cara tem que se virar, meu. Entendeu? O cara tá lá contratando o cara, ele tem a clubezinho lá em São José dos Campos, cara, e ele abre 4 noites no mês, e aquele mês é 25% do faturamento que ele precisa faturar e precisa pagar as contas no final do mês, cara. Então, se aquela noite não performa, porque o DJ tá ali e não quer tocar a música X, o cara vai vender menos bebida e vai ter prejuízo, e o cara vai, sabe, é uma coisa, cara, uma equação. Entendeu? Uma pergunta, assim, essa pergunta, obviamente a resposta deve ser bem pessoal em relação a de quem você está falando, mas em regra geral, vamos supor que você pega um jovem talento, e ele quer ser DJ. Não estamos falando de nenhum prodígio, mas um cara bacana. Você acha que para ele chegar a ser o David Guetta, que ele quer ser o David Guetta, é melhor ele ser um DJ desses mais versado, assim, quase que um DJ de casamento, do começo, para ter bastante gig, depois escolher um gênero, ou ele já começar com esse cara é um cara de deep house, blá, 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 e tentar crescer nessa linha. Eu tenho a impressão aqui de fora que um DJ que entra numa de DJ de casamento, ele não consegue mais sair disso, assim, é difícil um menino, aí ele quer uma vez, aí depois tocou 2 anos como DJ mais ou menos de casamento, quer ir pro UP, quer virar um Ilusionais da vida, alguma coisa assim. Me parece mais difícil, ou não? Cara, você vê isso? É difícil, mas ao mesmo tempo o cara tem uma escola, assim, ele aprende a discotecar, porque tem muito DJ, cara, que é produtor, que o cara faz uma música de sucesso, que são 2 coisas diferentes, mas o cara faz uma música de sucesso, mas o cara vai fazer o show, cara, o show do cara é uma bosta. Entendeu? Você vai lá, você fica monótono, fica olhando no relógio, assim, esperando acabar. Teve inclusive, um músico, né, um músico belga, que ele tava estouradaço no Tomorrowland 14, que ele era um músico meio folk, assim, e a música dele explodiu e ele veio tocar, ele começou a tocar e ele não sabia tocar, Lost alguma coisa, o nome dele. Putz, não sei quem você tá falando. Ele nunca tinha botado a mão numa CDJ e tudo mais, e ele quis pegar esse hype. Ele era o Mihiel, era o manager dele. Lost Frequencies. O Mihiel era manager dele, né? Então ele era muito bom músico, muito bom produtor, e ele tinha uns puta hits, assim, né? Que ele lançou na rádio, só que o cara não sabe tocar, cara, entendeu? Então, às vezes o cara não é muito bom DJ, ele consegue aprender a ser DJ, entendeu? Principalmente se ele vai tocar só as músicas dele lá, mas hoje em dia, cara, eu acho que não é tão importante. Não é tão importante o quê? Ser DJ. Ser DJ. Porque o processo é muito fácil hoje em dia, cara. Antigamente eu chegava lá, eu tinha que chegar lá no Sirena, pistinha do Sirena, com um case de 80 discos e tocar 5 horas. E é aquilo que tem, né? É aquilo que tem. 5 horas e com 2 toca-disco na frente, você tendo que tocar o disco, o pitch e acertar, sabe? E a galera pulando em volta e botando o copo ali em todo cima. mundo meio doido, não sei o quê. E era gig. A gig era essa. Quem mais vai tocar? Não, você vai tocar sozinho, aí se vira. Até às 6 horas da manhã, entendeu? Então, era um universo muito diferente, né? Hoje em dia você vê esses moleques assim, toca 1 hora, 1h15. Puta, tá bom, vai, 1h30, vai, eu toco, assim, mas não quer tocar mais. Principalmente esse estilo mais pop, entendeu? Da linha mais underground, assim, de house e techno, os caras querem tocar mais tempo, né? Conseguem construir uma história. O Solomon, no caso dele, ele não toca menos de 3, 4 horas, assim. Ele faz set de festival, mas se é um set dele, que ele é o headliner da noite, ele não toca menos de 4 horas, assim. Tem uma história pra contar, né? Gosta de passear. A mesma coisa se a gente aqui tá aqui há 1h30. Se a gente bate um papo aqui de meia hora, cara, a gente não consegue cobrir nada, cara. Exatamente. Não consegue falar de nada, entendeu? E você vê valor, quando eu digo em valor, é gente disposta a pagar, né? Por esse skill de DJ, assim, vou usar um exemplo. James Abiela, Layback Luke, que são 2 caras assim, de alguma maneira ou outra tem uma produção, né? Mas não é relevante. Acho, talvez esses 2 caras sejam os 2 caras que melhores pilotem a máquina, né? O equipamento, talvez. Eu acho que não, cara. Hoje em dia o cara quer comprar. Eu falo que eu sou produtor de evento também, né, cara? Você quer comprar. Óbvio que você quer fazer coisa que seja próximo de você, né? Que você acredite, mas você quer comprar cara que vende ingresso, cara. Entendeu? Então, mas o que vende ingresso? Essa é a minha pergunta. Vende ingresso, popularidade do cara, a habilidade dele ou como DJ ou como produtor. Então, a habilidade como DJ, você acha que ainda esse skill de tocar? É um asset se ele clica as outras caixas também. Então, se clica todas as caixas, daí se equipara um com o outro assim, se o cara é um puta DJ que o show do cara é foda,
leve em conta. Assim também, acho que Eu o tenho a pessoal... impressão, você me corrige, assim, eu não quero ser ofensivo com os DJs que estão ouvindo de maneira nenhuma. Sei lá, Robin Schulz é um cara que tem aí uma série de hits, é um cara que nem fala inglês direito, né? Um cara bem... Ele é de Piracicaba, da Alemanha. É, Mas pouca gente sabe quem é ele, né? Se Sim. ele entrar aqui, acho que pouca gente sabe. sim. Então, se a gente pegar lá o seu sobrinho, falar, pô, esse aqui é o Robin Schulz, toca aí, e tocar as músicas do Robin Schulz, me parece que o pessoal consome isso tão bem quanto se fosse o Robin Schulz, independentemente do skill. Muito mais por olhar e falar, pô, esse cara é o Robin Schulz, eu tô feliz com ele estar aqui. Sim e não. Tem umas pessoas que sobem na cabine que você vê, o clima muda. Sim, Ainda tem. tem. É um cara que chega ali no ambiente e fala, opa, peraí, mudou alguma coisa aqui, entendeu? Isso tem muito DJ, que é assim que o cara consegue mudar, assim, a percepção da coisa, assim. Eu lembro antigamente um cara tipo Eric Morillo, ele tinha muito isso, o Roger Sanchez, o Frank Knuckles, era um cara que tinha muito isso, que era... Você chegava assim, o cara entrava na cabine e sentia que mudava o clima. No mundo mais pop, um Fatboy Slim também, né? É um cara que é um showman, assim, né? Tipo, às vezes ele nem era o melhor, né, discotecando, assim, mas ele tinha uma presença muito forte, assim, né, cara? Então é uma coisa que muda o ambiente, né? Tem um monte desses, assim, que você citou do Robin Schulz, alguns vários, que chegam lá, pô, o cara é fã dele, que vai ter um show dele no Espaço das Américas. Pô, o nego vai comprar ingresso, vai ver o show lá, vai cantar as músicas e tal. Na minha época, eu saía para ouvir música que não tinha sido lançada. Música nova eu queria lá ouvir. Era uma coisa que eu nunca tinha... E o pessoal quer ver o ritmo. O pessoal quer ver hit, quer cantar as músicas. Quer... A minha turma, eles, assim, você pode botar qualquer coisa. Se for tocar o Colombo, eles estão no Colombo. O Colombo é o rei da minha turma. Então, mas o Colombo é uma puta DJ. Você pode gostar ou não da música, né, do estilo de música ali e tal, mas ele é um DJ que veio do hip hop, ele é um cara que tem muita capacidade e ele sabe mudar o clima, sabe? Ele é um cara que é DJ, assim. Tem alguns DJs que são assim, né? Que você vê que é um cara que tem talento ali, que ele chega no lugar e muda o ambiente. Você vê que é um cara que não lança muita música, tem uma música ou outra ali e tal, mas o show do cara é muito bom, entendeu? Então o cara teve as músicas, né? Lançou as músicas dele, fez o sucessinho o suficiente para ticar a caixinha, mas o show do cara é foda. Então ele se distanciou de outros caras, sei lá, um Sharam J da vida, que é um outro cara também que às vezes... Que é meio igual, né? Que é meio igual, só que o show do que Colombo... é o Lulu Players, o grande combo Lulu Players. Então, só que o Colombo, você vê o show do Colombo é muito melhor, você dá pra perceber a diferença, porque o cara é bom DJ, entendeu? Então isso faz diferença ainda, né? Isso agora, mas é um estilo de música um pouquinho, aí você já tá indo para um lado mais de house e tech house e techno, que esse skill set, assim, faz diferença, entendeu? Entendi. Então, mas assim, por um tempo, eu não sei se foi só no Brasil, eu tenho a impressão que eles explodiram no Brasil, que eu acho que eles nem tinham o skill de tocar, mas fizeram meia dúzia de música e deu certo, que era os meninos franceses lá, a Mini Edge and Dance. A Mini Edge. Esses caras estão tocando ainda? Tocam ainda, é sempre muito bom. Tipo, um da dupla lá, ele mal sabia tocar também, mas eles eram muito bons de produção, lançaram, fizeram sucesso, né? Fizeram bastante sucesso. Eles mudaram muito o estilo de música deles, né? Eles tinham aquele de house e tal, eles começaram a fazer house mais underground, aí a coisa não andou muito. Isso muda também, é material humano, cara. É difícil, né? Não é um botãozinho que você aperta. É até um assunto que eu queria chegar em você. Eu ia tocar isso no mercado financeiro, mas do lance da inteligência artificial. De você jogar, por exemplo, pegar, sei lá, 10 anos de carreira do Colombo, o comportamento dele lá, e você criar um algoritmo em cima desse cálculo todo e você deixar sei lá, um holograma, alguma coisa dele lá, e um set dele ser completamente novo, inesperado, e ter o mesmo efeito dele na cabine tocando, entendeu? Então, isso, se algum dia isso vai chegar num mercado financeiro, você deixar um algoritmo cuidando da Forpus e performar do mesmo jeito, entendeu? Então, com 14 anos de história. Teve até lançaram uma música, o Nirvana acho que lançou uma música, né? Não sei se você viu isso, que um computador escaneou a vida toda do Nirvana e produziu uma nova música que seria teoricamente do Nirvana. Acho que aconteceu isso agora, faz umas mudanças. Sobre AI, eu acho que isso aí é o futuro, sim, isso vai ser muito complementar. Mas o que acontece? Vem passando o mundo, vem passando a história e
o que é automatizável vai sendo cada vez mais automatizável e o ser humano vai ficando cada vez mais responsável por algo mais criativo. Exemplo, em algum momento teria uma pessoa segurando uma luz aqui pra gente, alguma coisa assim, e aí depois você põe as luzes e alguém vai controlar a luminosidade, mas você vai aumentando a complexidade da tarefa. Então, eu acho o seguinte, hoje em dia já existem empresas que fazem a gestão através de algoritmos. Uma delas é a Magnetics, que é de um amigo meu, que é o do Luciano, que é faixa preta de jiu-jitsu também. Então, assim, através de algoritmos eles fazem a gestão, só que eles alocam o dinheiro em forpos, em outras coisas. Então, ele não faz a gestão final. Até faz em algum nível, mas ele muito mais aloca em outros lugares. Eu acho que, assim, a inteligência artificial disse que ela produz coisas novas, mas no fim das contas, dado que ela olhou o seu passado, ela vai reproduzir de alguma maneira o que você já fez. Então, é difícil você ter um breakthrough, né? Uma quebra de barreiras, alguma coisa assim, com inteligência artificial. Eu acho que você pode botar a inteligência artificial e falar assim, a gente tem lá na Forbes, por exemplo, uma pessoa que faz as programações e, dados movimentos passados, tende a acontecer isso, tende a acontecer aquilo, e a gente faz as análises de maneira humana dessas tendências, tá? Eu acho que isso vai ser sempre muito, muito engrandecedor e vem vindo e vai ajudando na gestão. Esse preço subiu demais, tende a fazer uma reversão à média, por exemplo, ou ele tende a buscar um novo patamar, porque sempre que buscou esse patamar, enfim, com uma série de dados. E isso vai ajudar. Mas tem uma coisa que eu acho que é insubstituível. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma migração da minha carreira, que eu era um gestor puro, para hoje em dia eu faço um negócio que a gente chama lá de estratégia corporativa, que eu falo muito com pessoas, eu ajudo na distribuição, eu ajudo em plugar a Forpus nessas distribuidoras, falar sobre empresa, enfim. Eu tenho uma função hoje em dia muito mais humana, né, muito mais interpessoal. E eu acho que isso não é substituível. Eu acho que vamos supor, você tem aí os seus recursos e um dia eu vou te levar para vender uma gestão. Silvio, põe aqui o seu dinheiro ou na Forbes, que a gente tem pessoas gerindo, ou nessa caixinha que tem uma inteligência artificial. Mas você sempre, ou quase sempre, vai demandar um eu. Não interessa se você é um cara super conservador, né, ou super não tem tanto apetite a risco, então você vai no tradicional ou vai aceitar as novas quebras, né? Por exemplo, tem muito pouca gente que investe em criptotecnologia hoje e muita gente não investe por medo e eu invisto por medo. A gente pode até falar disso daqui a pouco. Mas eu acho que essa inteligência artificial vai preencher uns espaços, sim, mas ele vai deixar espaços e liberar tempo. Você falou criptotecnologia, mas cryptocurrency ou tipo cripto... Na verdade, só vou terminar aqui, aí a gente entra nisso aqui. Tá. Então, eu acho sim, vai ocupar espaços, mas a parte humana nunca vai ser substituída porque o ser humano ele tem vontade. Eu prefiro fazer pela internet o pagamento de conta. Eu também, não quero ir lá, não preciso olhar para alguém pagar uma conta, mas isso aqui é muito engrandecedor para mim, bater um papo com um amigo, lutar um jiu-jitsu. Assim, se você lutasse o jiu-jitsu e fosse obrigado a ir embora sem falar com ninguém, ia perder 80% da graça, que é aquela resenha depois. Enfim, eu acho que o trabalho vai sendo melhorado pela tecnologia, pelo AI ou qualquer tipo de tecnologia, mas ele sempre vai demandar um ser humano ali para fazer isso. Sobre cripto. Cryptocurrency, né? Moeda criptografária. O Paulinho vai vir aqui também. Esse cara sabe tudo disso aí, cara. Meu professor disso aí. E falo bastante com ele, aprendo muito com ele. Existe uma tecnologia de blockchains, né? Que é do sequenciamento de blocos, que na verdade, a gente está voltando para o passado, né? Porque lá atrás, seu tataravô tinha um terreno. Por que aquele terreno era dele? Porque o vizinho sabia que era dele, o cara da frente sabia que era dele, né? De quem é do vô Silvio. Aquele terreno era dele. E todo mundo sabia que era e acabou. Não estava muito escrito em nenhum lugar, né? Não tinha uma escritura. E aí a criptotecnologia é mais ou menos isso. Então, eu sou o dono desse copo, está escrito no bloquinho,
Então, no computador de todo mundo do mundo que minera, que participa daquela rede, está escrito: o copo XYZ é do Luiz Nunes. Aí eu vendo o copo pro Silvio. Escreve-se lá, esse copo agora é do Silvio. Então, meio que todo mundo sabe, e é assim que faz-se o blockchain. E isso é a criptotecnologia, né? Essa criptografar, esse sequenciamento de blocos. Uma das utilidades é através de moedas. Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, ou qualquer coins. Mas existe uma série de aplicabilidades para isso. Exemplo, a gente pode fazer um contrato vou te vender um apartamento, que nós que eles chamam de smart contracts, né? Em português, contratos inteligentes. Imagina que está lá na programação. Então, eu vou vender para o Silvio. Starta. Ó, acordei. Silvio, vai comprar? Vou comprar. Você dá um enter aí. Pô, acordamos, você vai comprar. Silvio, vai ser 100 dinheiros. Ok? Ok. Banco, o Silvio já pagou 100 dinheiros? Ainda não. Isso, o sistema ali perguntando. O banco, pessoal, recebi os 100 dinheiros do Silvio. Ó, tá liberado aqui. Então, aí liga pro cartório, já pode passar pro nome do Silvio. Isso tudo acontece ao mesmo tempo e é super seguro. Aquilo ali garante que não vai passar pro seu nome enquanto não pingar um dinheiro, mas garante para você que assim que pingar o dinheiro, vai passar pro seu nome. Então, isso faz parte dessa criptotecnologia, né? Então, fica nesse blockchain. Existe, por exemplo, um browser, né? Como se fosse o Google Chrome. Hoje em dia, você está lá no Google Chrome vendo DJ, tá? E aí fica aparecendo um monte de propaganda para você. Você não quer ver aquela propaganda. E o Google, ou o dono do browser, ganha uma remuneração para mostrar para você aquela propaganda. Tem browsers hoje em dia que, se você, ele te pergunta, tem uma propaganda aqui, você quer ver? Se você olhar essa propaganda, eu divido o pagamento com você através do meu token. Então você vai lá, que é browser XYZ, você vai, quero ver, você vê lá, propaganda da Coca-Cola. Aí o browser ganhou 2 moedas da Coca-Cola, ela dá uma para você, então aquela moeda, naquele ambiente, ela funciona. Você que usa bastante Twitter, o Trump foi expulso do Twitter, aí teve uma migração, o pessoal indo para aquele Parler, né, que é teoricamente um Twitter neutro, né, um Twitter que não é por uma empresa progressista. Facebook. Assim, mas ele não é de esquerda, né? Então, assim como conservador. Assim como é o Twitter. Só que ele era hosteado, né? Ele ficava armazenado nos servidores da Amazon. E a Amazon, como uma boa empresa do Vale do Silício, tem uma visão mais progressista ali, mais esquerdista. Os funcionários não permitiram e eles tiraram do ar, eles destruíram a empresa. Eles alegaram que os protestos do dia 6 de janeiro foram tratados no Parler, né? Só que viram que 80% dos encontros do 6 de janeiro foram marcados no Twitter. A grande verdade é assim, o Twitter, ele cerceia um pedaço muito grande de todo mundo que fala algo que não é condizente com a agenda progressista liberal americana. E aí o Parler é um cara mais neutro, né? Ele não permite discurso de ódio, mas ele deixa... Será que ele não teve que fazer concessões para voltar ao ar? Porque eles voltaram ao ar, né? Voltaram ao ar, mas ele, por exemplo, não sei se você tinha conta. Se você tinha, você não tem mais. Você tem que começar tudo de novo. Então, eu tinha e religuei a mesma conta. Você teve que entrar lá, relogar tudo mais. Né? Você não faz um cadastro, né? Você não teve que fazer um cadastro novo, mas você teve que abrir de novo tudo mais. Sim. Então, idem comigo. Então, assim, ele acabou perdendo um pouco de usuários. Então, você imagina se, em vez de estar na Amazon, ele estivesse sendo processado por uma rede de criptotecnologia em todos os computadores do mundo. Você descentraliza isso, né? Essa tecnologia é descentralizada no fim das contas. Então, essa tecnologia, eu acredito que ela é o futuro. Então, assim, imagina que a gente está, eu e você, 1999, chega, tem um negócio novo chamado internet. Tá. Serve para quê? Serve para procurar umas páginas e para mandar e-mail. Você lembra? A gente mandava e-mail e ligava. Você recebeu o e-mail? Porque, não confiava. Tá? Tinha a confirmação de recebimento. Exatamente. Né, e aí, gostamos de internet. A internet vai dar certo. Vamos investir nisso? Vamos. Quais são as 2 maiores empresas do mundo disso? Yahoo e AOL. Vamos pegar nosso dinheiro, a gente vai comprar metade em cada uma, vamos pra praia, daqui 20 anos a gente vê o que acontece. A gente volta pra cá, tudo é internet, Zoom, live, enfim, Internet of Things. Ficamos ricos, né? Acertamos na mosca. A gente vai lá, não, a gente não ficou rico, a gente perdeu praticamente todo o nosso dinheiro. Porque apesar da tecnologia da internet ter realmente vingado como a gente esperava, a utilização dela não foi aquilo que a gente imaginava, é outras coisas. Então, qual é a utilização que vai ser dada na criptotecnologia ou nessa processamento descentralizado? Eu não sei.
Então, eu invisto no blockchain através de um índice que ele vai se reajustando de acordo com a relevância de cada um dos produtos. Podem ser moedas. Hoje em dia, 60% é Bitcoin, 28%, quase 30% é Ethereum e 10% é todo o resto. Então, meu lado conservador fala, pô, eu não entendo exatamente disso, mas tá com cara de que vai dar certo. Então, eu vou botar um dinheiro. Mas quanto? Pô, isso aí, se eu botar muito do meu patrimônio e isso for para zero, que pode ir, eu vou ficar mal do bolso e da cabeça. Se eu for botar R$100, isso aí multiplicar por 100, pô, vai virar quanto? 10 mil reais? Pô, obviamente é um dinheirinho, mas não muda a minha vida. Então, eu acho que você tem que ter um dinheiro que, se o negócio der certo, ele faça diferença na sua vida, mas se ele der errado, não te quebre. Então, eu acho que é entre 2% e 5% do seu patrimônio tem que estar nisso. Por que você investe? Porque eu não sei exatamente aonde vai dar. Então, é essa a minha motivação de investimento e eu acho que isso aí realmente tem futuro. E você acha que a dificuldade do governo de regular cripto, você não acha que em algum momento eles vão achar uma maneira de ou taxar ou controlar? Eu acho que eles vão com o volume crescendo, né? Óbvio que agora é irrisório comparar com o resto da finança mundial, né? Óbvio, mas já são subindo 2 trilhões de dólares. Né? Mas então, eu vi uma entrevista interessante, assim, né? De um cara daquele Jamie Dimon, do JP Morgan, falando mal de cripto, basicamente, né? E um cara... Como que chama? Cara, eu vi isso no documentário, eu acho, de um cara de uma carteira lá de cripto que ele controla, que ele faz a segurança toda dos ativos, né? Que ele tem um bunker na Suíça, aquelas coisas assim. Um Binance, uma dessas. É um argentino aí. O cara falou, cara, a mesma coisa do cara do presidente dos Correios falando mal do e-mail, né? É uma coisa que é irrelevante o cara falando mal disso, porque é uma coisa que é o futuro, que não tem como controlar, né? Por mais que ele não queira, mas é uma coisa que é incontrolável. A gente está chegando num momento aí que... Porque o que é dinheiro, né? Dinheiro é um acordo de que aquela moeda... Antigamente tinha, para cada $1, tinha um dólar em ouro lastreado. Então, o fim do padrão ouro estabeleceu que dinheiro nada mais é que uma convenção, né? E aí começa a ter essas distorções, né? Desde 2008 a gente tá vendo uma impressão maciça de dinheiro. Inclusive, assim, é um assunto bem longo. Eu acho que um pedaço muito grande dessa geração mais sensível se deu porque deveria ter tido uma crise de 2008 e realmente o mundo... Porque você se importa muito em falar se a língua é menine, amigue, né? Se você... tá sem nenhum problema praticamente na sua vida, né? Vai lá na Venezuela, que o pessoal tá comendo cachorro, e pergunta se ele se importa, se ele é ele, dele. Assim... Se enterrando o cachorro, carne podre, né? Exatamente. Não tem muita... Não vai se preocupar muito com isso aí. Obviamente, respeitando todas as escolhas de cada um, mas botando as coisas em perspectiva. Então, como não teve essa crise de 2008, acho que o mundo ele vai se ajustando e deveria ter tido uma crise em 2008 relevante e acabou não tendo. Então... Um dos problemas, eu acho, do mundo é isso. Assim, já é uma conversa mais longa. Mas, enfim, começou a ser imprimir dinheiro ad infinito para salvar a economia. E quando você tem muito de uma coisa, essa coisa perde valor, né? Então, o nome disso é inflação, inclusive, né? Inflação que está chegando nos Estados Unidos, né? De tanto dinheiro que os caras imprimiram, né? Ano passado, né? Coisa cretina, né? Assustador. E não para, né? E não para. A falta imprime mais um tri aí. E agora o Biden, né? O Biden ele vai fazer um esforço bem grande para ser o pior presidente americano. É que, assim, sempre que alguém tentar ser o pior presidente americano, a gente vai lembrar que teve o Obama, né? Então vai ser difícil ganhar do Obama, assim, como o pior presidente do mundo. É difícil, é um tema difícil de você discutir sobre a ruindade do Obama, assim. Quem entende alguma coisinha sabe que ele é ruim. É que ele é pop, né? O Obama é pop. E ele tinha um passe livre, né? Também podia fazer o que ele quisesse, que todo mundo batia a palma, né? Mas o mérito dele, assim, eu acho, é um cara ter sido eleito com, né, óbvio, negro, né, num ambiente desse, né, cara, que é só velhinho branco, com um nome que, tipo, segundo nome Hussein, e o sobrenome rima com Osama. Você já parou pra pensar o seu filho, tá? Seu filho tem quantos anos? Seu filho mais velho? Meu filho tem 9. Daqui a pouco ele vai estar já deve estar, né? Aula de história. Você imagina explicar pra ele.
Ó, tinha um presidente que é o Barack Hussein Obama, que no governo dele, eles mataram o Saddam Hussein e o Osama Bin Laden. Cara, é tudo a mesma pessoa, cara. Imagina fazer essa prova. Vai ser difícil isso aí, hein? É curioso. Vai ser difícil fazer essa prova aí. É impressionante. Mas, então, eu acho que por isso, cara, que eu dou muito valor à arte marcial na educação dos meus filhos. Ainda não forcei ainda em cima deles, mas é uma coisa que eu pretendo, porque eu acho uma geração coitada dessa geração, cara, porque eles não... Cara, tudo muito fácil, que nem você falou. Tipo, o cara aperta um botão, comida japonesa. Aí aperta um botão, ouve uma música obscura do Beatles que não lançou, que não sei o quê. Lembra que a gente tinha que gravar lá o Play Rec junto pra ouvir? Aí tinha 3 em 1. E você tinha que ficar a tarde toda. Você tinha que ficar a tarde toda pra gravar aquela música. Ou você ia numa loja de disco no centro, atrás do disco. E custava caro pra cacete. Custava caro, então não tinha acesso, né, cara? Então, tudo muito fácil. Daí chega na vida normal e o cara fala, opa, peraí, você tá aqui, vai demorar uns 5 anos aí pra você começar a beber o café que você tá servindo, entendeu? Então, e dá um parafuso na cabeça dos moleques, né? O moleque não entende. E arte marcial entende que o cara chega lá e fala, pô, cara, pra você pegar uma faixa preta aí, você vai ter que treinar aí, você vai ter que remar no mínimo uns 10 anos aí sem contusão e vindo treinar todo dia. Exatamente. Então entende que tem um processo, que a vida é mais complicada do que ela se apresenta, né? Exatamente. E que a gente protege também, cara. Porra, eu saía de casa de manhã e voltava à noite. Você imagina que seja igual. Hoje é meu filho, cara, você fica, o moleque não pode sair sem tirar o olho, é muito diferente. Eu acho assim, a gente mostrou, ficou provado que deu errado quando o Instagram tirou o número de likes, porque o fulano ficava triste porque ele tinha menos like que o outro cara. Sim. Isso pra mim, assim, Sim. algo que eu não consigo Sim. conceber até hoje. É uma insanidade isso. Insanidade, assim. É uma insanidade. Então, assim, você vê que esse negócio das palavras machucam. Cara, é uma... no meio da guerra, a criançada de 12 anos estava lá dando tiro, enterrando o irmão e tudo mais. É óbvio que isso não é saudável, é óbvio que eu não quero que isso aconteça, e é óbvio que é bom a gente estar em período de paz. Mas tem um limite pra paz, né? Tem um limite ali eu não vou fazer nada, eu não vou sofrer nada, você não pode... A gente está começando a discutir agora que a matemática, ela é racista, alguma coisa assim, né? Porque se o fulano não sabe fazer conta, você não pode corrigi-lo porque ele vai se sentir diminuído. Cara, mas assim, 2 mais 2 é 4 e ponto. Não tem, esse assunto não dá pra gente discutir. E é uma agenda, né? Uma agenda implantada aí. Você já viu um depoimento? São 8 minutos, tem no YouTube, do Yuri Bezmenov. Não. Yuri Bezmenov, ele era um agente da KGB, que foi um dos caras que participou da criação do plano de, entre aspas, dominação americana, o ataque de dominação americana, que eles falam, pô, não vai ser na bala, vai ser ideológico. E nesses 8 minutos, ele explica como é que era isso. E isso aí ficou... E o que é engraçado, né? A empresa dona do Counter-Strike, talvez, alguma desses jogos de tiro, usou esse discurso dele como propaganda do nova edição do... E assim, os órgãos internacionais... Não, você tem que proibir isso aí, porque ele conta o plano. Você precisa de 2 gerações, você vai fazer uma lavagem cerebral. E hoje em dia, né? Hoje em dia a gente consegue chegar num ponto que ele fala, né? Você chega num ponto que facts don't matter, né? Que em português, os fatos não importam. E é isso hoje. Você consegue conversar com pessoas que acham que, por exemplo, a eleição americana não foi, eu não vou dizer roubada, mas não foi influenciada. Assim, tem 3 níveis ali de influência. O primeiro é a mídia dizendo, não, já perdeu, nem vá votar. Então, isso é provado, é claro, você consegue ver. Aí tem potencial, os ballots, né, lá, os votos, isso aí potencialmente pode ter sido forjado, mas a gente não consegue provar, então vamos deixar isso de lado. E por fim,
tem realmente um roubo sistêmico com a ajuda de outros países, a China, tudo mais, o coronavírus, potência, enfim, aí já a gente entra lá na teoria algumas teorias muito, muito mais avançadas, que assim, a gente também não precisa levar em consideração. Mas a parte da mídia, ela é clara que aconteceu. E assim, tem gente que não consegue enxergar isso, porque facts don't matter, porque não importa, dado que o Trump é um malvadão, né? No fim das contas, ele só era meio mal educado no Twitter. Mas os fins justificam os meios. Eu acho que é isso que está acontecendo muito, que aconteceu muito no Brasil também, acontece hoje em dia no Brasil. Qualquer coisa para tirar o Bolsonaro genocida do poder. Aconteceu muito. Aconteceu, cara, também pro outro lado, para tirar o Lula do governo também. Os caras atropelaram várias etapas ali. Também pode falar bem ou mal, mas os caras você vê ali, não digo nem das mensagens do Telegram, mas tem muita coisa ali do processo ali. Legal, né? O rito legal não foi, do processo. Eles não cumpriram ali de qualquer jeito para o cara não sair de Curitiba para pegar ele lá, entendeu? Talvez se tivesse saído não teriam pego, pode ser, mas e aí, né? E agora? E agora que jogaram tudo pro ar, né? Então é complicado você abrir uma porta dessa. Né? É muito complicado. Porque essas pessoas não enxergam que hoje o Twitter e o Facebook, eles concordam com a sua agenda. Amanhã podem não concordar com a tua agenda. A tua agenda pode não ser legal. Então esse fim que você está feliz aí e tal, né? Que esse meio que usaram para chegar nesse fim, que você está todo felizão, amanhã pode ser uma coisa que seja oposta à tua visão, porque interessa a eles. Entendeu? Então... É aquela história, né? Pô, tem um exército aqui que eles querem matar o meu inimigo a qualquer custo. Pô, mas ele quer matar por quê? Não, porque sim. Imagina que amanhã ele muda de ideia e ele começa a querer matar o seu time. Porque sim. E aí, você vai fazer o quê? Então, realmente você fortalecer a história do a qualquer custo, que é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Eles queriam tirar o Trump a qualquer custo. Pô, o Biden tá fazendo uma quantidade de besteira tão insana e a mídia, né, não reporta isso, né? Ele tá um moribundo, cara. Eles devem estar bombando ele de anfetamina e esteroide, que nem eles faziam com o Hitler, cara. Quando o Hitler foi negociar com o premier russo, cara, ele tava mal, assim, tava deprimido. Eles tucharam anfetamina e esteroide nele para ele chegar lá para dando a impressão de força, para projetar a imagem de força. E o Biden, se vê que claramente ele tá mal. Ele não consegue falar. Ele é senil, então, ele esquece as coisas, ele né? esquece. Então, esse cara não é um cara que tá ali. Ele devem sentar ali numa sala lá, ó, fica brincando com teus cachorros jogando Netflix e a gente que tá operando a coisa. Assim, provavelmente a vice-presidente vai acabar sendo a presidente, né? Sem dúvida. Que é ainda mais forte nessa agenda progressista. É mais radical que ele, bem mais, né? Radical, ele finge que ele é radical, mas ele não é, né? Na verdade, o presidente que era para ser era o Bernie Sanders. Só que, bem ou mal, você pode falar mal dele, que é comunista, etc. Mas é um cara de muito mais substância que o Biden. Né? Sim, é um cara que tem coisa, né? Tem as ideias dele lá. Cara, ele é transparente. Tudo que ele fala, né? Ele age de acordo. Como a Elizabeth Warren, né? Eles são mais... A Elizabeth Warren ainda é mais mascarada. Ele é um cara que aquele what you see is what you get. É aquele cara daquele jeito lá, entendeu? Então você vê, era um cara que estava forte ali. Só que o establishment não concordava. Esse cara a gente não vai controlar. Bota esse cara presidente lá, a gente não vai controlar esse cara. Então, opa, peraí, esse cara aqui não. Agora é o Joe Biden. Que era o vice do Obama, né? O Bernie Sanders tinha muito mais força que ele. Né? Era um cara que era para entrar no lugar da Hillary, não era nem para ser a Hillary. A extrema esquerda é muito mais calcada no Sanders do que no Biden. Muito mais. E é um cara de muito mais substância. Só que é um cara que eles não iam controlar. Né? Então, tiraram o cara de lá. Então, é complicado. A política americana... a minha irmã mora em Minneapolis, na cidade onde foi lá o George Floyd, tudo. Cara, eu tive em Minneapolis em 2019, eu fiquei 15 dias lá. Eu andei 1000 milhas no estado ali, que eu vi o carro ali que eu aluguei quando eu fui devolver. Eu tinha rodado 1000 milhas, cara, conheci tudo. Meu, que estado maravilhoso, cara. No inverno é muito frio, entendeu? Mas no verão lá, cara, tudo funciona, uma maravilha. Meu, fui em jogo de beisebol. Fui em jogo de beisebol, você entra, parece o Shopping Guatemi, o estádio. Você entra ali, tem um bar só de cerveja IPA, vários tipos, comida, o que você quiser. Você chega, senta ali no negócio. O estádio faz, para você consumir, ele te ajuda bastante. O estádio de futebol deles lá, do Minnesota United, é do Allianz, assim, mas um puta estádio, não é igual, para o mesmo tamanho, para 15 mil pessoas. Mas puta estádio.
assim, sabe? Então eu fui lá, mas você foi lá, uns puta restaurante, uma puta vida boa, lago, barco pra todo lado, 4 de julho, tesão. Aí um ano depois deu essa merda, meu, falou, acabou a cidade. É mesmo, como é que tá lá agora? Cara, falou que tá super violento umas regiões que são controladas por gangues agora, porque o cara... Mas não era o verão da paz? Deu errado? Deu errado? Deu errado. Caramba, que Em estranho, Em Nova York, eles tiraram 1 bi do orçamento da polícia. Aí a mulher do prefeito, que é o tipo um Boulos deles lá. É o Como, Boulos, né? nada, tudo contra o Boulos. Como? É o Como, né? Não, o Como é o governador. É o Bill de Blasio, que é De o Blasio. prefeito. Aí a mulher dele fez uma live explicando como que o cidadão comum poderia ajudar a separar alguma situação de risco, tipo um assalto ou uma agressão. Que você podia chegar falando com a pessoa que estava sendo agredida para o agressor perder a... Ela estava basicamente ensinando o cidadão comum a interromper uma briga depois de tirar 1 bi da polícia. Entendeu? Aí agora, fala, não, agora vamos colocar 100 milhões a mais na polícia, porque esse 1 bi aqui está fazendo falta, vamos colocar 100 milhões a mais. E dizem que, obviamente, a pandemia ajudou isso, né? Ou atrapalhou isso, mas teve uma aceleração muito grande da debandada de gente de Nova York, da Califórnia. E assim, quem saiu eram os maiores pagadores de imposto, né? Então, Sim. realmente são cidades que estão, são regiões que estão ficando muito ruins aí para A população da Califórnia acho que diminuiu pela primeira vez na história, eu acho. Que todo ano aumenta, né? Esse ano diminuiu. Tem muita gente saindo de lá, imposto muito alto, serviço péssimo lá, pessoal. E lá você pode ir para o Texas, você pode ir para o Arizona, você pode ir para o Tennessee, que são os putos estados, cara, que tudo funciona. Mas são os estados republicanos, né? Então, sim. Aí eu queria saber o seguinte: o cara. Flórida. Ele votou a vida toda democrata, destruiu o estado dele, né? Aí ele vai. O vizinho votou a vida toda republicano e tá com o estado lá ótimo. Ele vai se mudar pro outro estado e vai continuar votando democrata? Vai. E é muito louco isso, né? É louco. Mas é exatamente o que vai acontecer. E é isso que estão preocupados lá, né? E ainda mais com a abertura de fronteira, né? Do Biden, que tá cretina, nego entrando todo dia, entra 100 mil negros. É 100 mil votos democratas, né, cara? Entrando lá no país. Mas assim, tinha que ter alguma... Porra, eu vou querer dar palpite aqui na política americana, mas tinha que ter um jeito do Estado, o cara novo que se mudou para lá, não votar no Estado, né? Não sei, cara, domicílio. Aqui a legislação aqui você vota, né, cara? Você tá aqui, você vota. Ou vota pelo correio. Não, mas tô falando para governador, né? Para governador. Tem que mudar o... eu acho difícil, cara, porque governador republicano, os estados performando muito bem, o cara não vai querer mudar também, né? O cara às vezes é ideológico, mas ele não é burro, né? Às vezes... Será que não é? A gente vai descobrir isso na próxima edição. Vai descobrir isso aí. É difícil, cara, é difícil. Os caras detêm tudo, né, cara? Então, eu acho que, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer daqui a uns 4 anos. Bacana, a gente andou aí de Carol com K, passamos no Tomorrowland e viemos para Minnesota, Minneapolis. E engraçado que eu morei muitos anos em Nova York, né, cara, quando eu era moleque. E tem uma cidade que eu tenho um coração enorme. Eu torço pros Yankees de beisebol, adoro beisebol, assisto. Sou uma das únicas pessoas que assiste. Talvez do mundo, né? Não só do Brasil. Eu gosto de assistir, eu sou fã, assim, quando eu era moleque eu era fissurado. E então eu fico muito triste assim quando eu recebo notícia assim de Nova York, porque muita gente acha um esgoto, né? Eu tava até ouvindo a entrevista do Gordon Ryan no Joe Rogan, e ele falando que ele detestava Nova York, ele estava lá porque o John Danaher estava lá e não queria mudar de lá. Daí ele acabou alugando uma casa em New Jersey e tal, então ele ia lá treinar, mas ele odiava o lugar. Aí até a hora que o Danaher falou, não, vamos para Porto Rico. Ele falou, puta, lindo, vamos embora. E eles vão ficar morando lá? Qual que é a ideia? Puta, cara, não sei. E o John Danaher, ele vive do quê? Ele vive de... Mesma coisa que o Gordon, cara, DVD. de DVD. O Gordon afirmou lá, ele tá tirando uns 2 milhões por ano de... Eu não terminei de ver. 2 milhões por ano ele tira. Entre venda de vídeo instrucional, que o Danaher dele deve bombar também, né? De venda, então ele ganha o dinheiro dele lá, né? Eu acho que é mais com isso, né? Palestra, seminário, ele deve ganhar caro para fazer seminário também, né? Mas é o número 1 do mundo, né? O pessoal vai muito atrás desse cara, né? Justíssimo. Justo, é um cara fora da curva mesmo, maluco, louco de pedra. Né? Usa hashguard para sair à noite, para ir pegar avião, só usa lycra, né? Cara maluco, mas é um cara estudioso, era um cara que dava aula de filosofia
E é um cara Colômbia. em Colômbia, e é um cara extremamente estudioso de qualquer arte marcial que Ele é o existe. professor de boxe do Gary Tonon. Ele dá aula de boxe, ele dá aula de. Você fala de wrestling, o cara vai sentar aqui, vai te dar de judô. Ele vai falar. Eu tava ouvindo o podcast dele com o Lex Friedman, que acabou de lançar. E ele tava falando, cara, eles estavam falando de Sotogari lá. Os caras ficaram meia hora falando de Sotogari, porque o Lex Friedman também é russo, então ele teve histórico de judô também, né? Mas os caras ficaram meia hora ele explicando lá dos golpes, das nuances, não sei o que, cara. Coisa de maluco. Mas é isso, Luizão. Boa. Pô, obrigado aí. Acho que faltou papo ainda, cara. Dá pra gente sentar aqui e ficar mais tempo aqui ainda. Isso vai dar sempre. Né? Então, mas, porra, legal pra caralho. Estamos aqui no primeiro episódio, que você tá aqui comigo, assim, porra. Eu lembro quando a gente teve a primeira conversa sobre isso, né, cara? Você foi o primeiro cara que eu pensei. Pô, bacana. Da gente falar sobre vários assuntos, né, cara, dessa maneira. E vamos marcar outros aí, se você puder aqui. Fechado, vai ser um prazer. Prazer ter aí, você aqui com a gente. E isso aí acho que é a grande herança que eu tive do Tomorrowland. É isso aí. Valeu. Obrigado.